Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 220. Uma escolha de quarta-feira. No coração da floresta de Sunnyvale, as chamas dançavam furiosamente, alimentadas pelo poder de Gabriel. O calor escaldante e a fumaça dificultavam a respiração, mas nem Wednesday nem Enid pararam. Infelizmente para eles, Gabriel não conseguia controlar apenas o elemento vento, mas também o fogo, um fogo poderoso e letal que agora se fundia com as chamas ao redor. No entanto, a sinergia entre eles aumentava a cada segundo. Enid atacava de frente, implacavelmente, forçando Gabriel a se manter em movimento, enquanto Wednesday se escondia nas sombras, emergindo em momentos precisos quando Gabriel tentava contra-atacar Enid. Ela desferia golpes certeiros que o forçavam a recuar e se defender. Eles estavam pressionando ele. As marcas da batalha eram evidentes em seu corpo. Cortes superficiais em suas roupas, um hematoma no braço esquerdo e uma leve dificuldade para respirar revelavam que apesar de ser um médium de elite, ele não estava ileso. Mas eles também não eram. Enid estava começando a se desgastar. Seu corpo resistia graças à sua regeneração licantrópica, mas a fadiga muscular aumentava devido aos constantes ataques e confrontos. Mesmo assim, Gabriel estava começando a ficar frustrado. Irritantes como insetos. Gabriel murmurou irritado enquanto pairava a mais de 10 metros do chão, sustentado por seu elemento vento. De repente, uma rajada de fogo irrompeu de seu corpo, forçando ambos a recuar. Enid rosnou, e Wednesday se protegeu com sua sombra, mas o calor a atingiu, fazendo-a estalar a língua ao notar a queimadura no braço. Sem perder tempo, Gabriel ergueu as duas mãos e combinou seus dois elementos. Uma rajada de vento começou a girar ao seu redor, aprisionando fogo em um tornado flamejante. Não posso deixar que ele lance isso, pensou Enid. Esse ataque seria devastador, considerando a distância entre eles e Gabriel. Sem hesitar, ela dobrou as pernas com toda a força do corpo e saltou em direção a Gabriel com uma força monstruosa. O chão tremeu sob suas patas enquanto ela decolava. Ela se lançou em um arco brutal, com as garras estendidas e prontas para despedaçar Gabriel antes que ele pudesse completar o ataque. Wednesday não ficou parada. Ela teve o mesmo pensamento. Sombras emergiram do chão como tentáculos vivos, estendendo-se rapidamente em direção a Gabriel. Ao mesmo tempo, ela ergueu a foice e desferiu um golpe poderoso, gerando uma onda de escuridão que cortou o ar como uma lâmina de obsidiana. Gabriel não esperava que as duas garotas se lançassem sobre ele em vez de recuar. As sombras se enrolaram firmemente em seu tornozelo direito, puxando-o para baixo e desequilibrando-o no ar. TCH. Ele estalou a língua, irritado. O tornado de fogo que ele havia formado em sua mão oscilou por um instante. Aquele instante foi suficiente. Enid veio como um cometa. Seu punho em forma de garra atingiu o rosto de Gabriel com uma força assustadora. Bam! O impacto lançou como um projétil, seu corpo girando no ar devido à inércia do golpe. O tornado de fogo que ele havia reunido na palma da mão foi liberado erraticamente, disparando para o lado. No momento em que tocou o chão, a energia comprimida explodiu em uma enorme coluna de chamas. O fogo rugiu, espalhando-se rapidamente e devorando as árvores próximas. A onda de choque espalhou detritos e cinzas, sacudindo o chão com um estrondo ensurdecedor. Restos da explosão de fogo avançaram em direção a Wednesday e Enid. A primeira usou sua viagem nas sombras para escapar das chamas, enquanto Enid saltou para longe para evitar o calor escaldante. Quando a fumaça começou a se dissipar, Gabriel já estava de pé. Caminhou em direção a eles através das chamas, sua figura banhada por um brilho alaranjado. Sangue escorria de seu lábio e um de seus olhos estava vermelho devido ao impacto. Só isso, pensou Enid franzindo a testa. O soco foi forte, limpo, perfeito. Ela colocou toda a sua força nele, toda a coordenação que ela e Wednesday conseguiram, e ainda assim, o dano que Gabriel sofreu foi decepcionante. Seu escudo contra o vento é poderoso, observou Wednesday ao lado dela, com um tom analítico. Tem alguma maneira de combatê-la? Perguntou Enid, sentindo a fadiga tomar conta do corpo. Nunca pensei que uma médium sobreviveria a mim em uma batalha de resistência. Nesse ritmo, ela seria a primeira a se cansar. Sua autocura não conseguiria acompanhar. O calor intenso do fogo não era brincadeira, e embora sua regeneração fosse boa, não duraria para sempre. Se ela recebesse uma rajada de vento cortante, nem mesmo seu fator de cura a salvaria. Podemos usar isso contra ele, disse Wednesday, com um brilho calculista em seus olhos escuros. O que você quer dizer com usá-lo? Perguntou Enid confusa. O para-brisa. Ele o manipula ativamente, não é automático. Como assim? Parece que está sempre ligado, disse Enid. Sim, mas sua espessura e densidade mudam dependendo da área protegida. Quando você o atinge, o escudo se intensifica naquele ponto por uma fração de segundo, explicou Wednesday. Isso significa, se o forçarmos a reforçar uma área, poderemos encontrar uma brecha em outra. Se atacarmos simultaneamente de dois pontos opostos, disse Wednesday, com um plano começando a tomar forma em sua mente. Gabriel parou a poucos metros deles, observando com uma mistura de curiosidade e superioridade. Já acabaram de sussurrar seus segredinhos, meninas? Sua voz era zombeteira, mas sua postura havia se tornado mais cautelosa. Ele sabia que não estava mais em uma situação em que pudesse ser tão confiante quanto antes. Enid soltou um rosnado baixo e dobrou as pernas, pronta para se mover. Wednesday ajustou o aperto na foice. A luta continuou. As chamas ficaram mais intensas.
O ar estava denso de calor e fumaça. Gabriel não parecia mais tão imaculado quanto antes. Arranhões e cortes marcavam seu corpo. Sangue escorria de seu lábio cortado, e seu olho esquerdo estava inchado e vermelho. Enid ofegava, sentindo o corpo queimar de dentro para fora. Seus músculos gritavam em protesto, mas ela não conseguia parar. Wednesday, por sua vez, não estava muito melhor. Sua roupa monocromática estava queimada e rasgada. Várias áreas de sua pele estavam vermelhas e doloridas pelas chamas de Gabriel, mas sua mente permanecia afiada, calculando cada movimento com precisão. O plano estava funcionando. No entanto, Gabriel estava se adaptando. Lentamente, mas com segurança, ele não estava mais apenas se defendendo. Ele estava encontrando aberturas para contra-atacar com ferocidade implacável. Um golpe de vento roçou o ombro de lobisomem de Enid, abrindo uma ferida profunda. Uma rajada de fogo passou perigosamente perto do rosto de Wednesday no momento em que ela emergiu para ajudar Enid. TSCH, pensou Wednesday enquanto recuava, enviando um golpe escuro em direção a Gabriel para dar a Enid uma retirada mais segura. Isso acaba agora, disse Gabriel, respirando pesadamente, sua paciência se esgotando. Ele nunca imaginou que duas garotas da idade da sua filha pudessem ser tão problemáticas e levá-lo tão longe. Ele ergueu a mão, e o ar ao seu redor começou a girar com imensa força. O fogo se comprimiu em sua palma, espiralando com o vento, formando um redemoinho flamejante. De novo. Não posso deixar que ele lance, pensou Enid, dobrando as pernas e saltando em direção a Gabriel. Mas, no último instante, Gabriel deu um sorriso irônico. O redemoinho de fogo se dissipou de repente, e em seu lugar, uma espada de fogo e vento se formou em sua mão. A lâmina queimava com um calor abrasador, e o vento ao redor emitia um som agudo e mortal. Você realmente achou que eu usaria o mesmo ataque, lobisomem? Gabriel zombou friamente. Os olhos de Enid se arregalaram. Ela estava no ar, incapaz de mudar de direção. Não havia escapatória. A espada de fogo e vento ergueu-se acima de sua cabeça, pronta para cortá-la em duas. Wednesday emergiu das sombras, testemunhando a cena. Gabriel, totalmente concentrado em seu ataque, havia enfraquecido seu escudo defensivo mais do que nunca. Suas costas estavam expostas. Ela poderia acabar com ele ou pelo menos desferir um golpe letal que o deixaria em estado crítico. Em uma fração de segundo, ela se lembrou da visão. Enid sem vida. Seu corpo imóvel perto da floresta, a placa de Sunnyvale como uma testemunha silenciosa de seu destino. Aquela espada. Essa foi a arma da sua morte. Foi por isso que ela enviou Enid para cá. Sua antiga colega de quarto, sua quase amiga, agora sua rival no amor. Garantir que ela viesse até ali era uma forma de garantir que o destino se cumprisse. No entanto, se Enid não tivesse vindo, Wednesday provavelmente teria morrido enfrentando Gabriel sozinha. Ela não era tola o suficiente para superestimar suas habilidades. E no entanto, enquanto observava Enid lutar com tudo o que tinha, enquanto via sua determinação em ajudar Luke, independentemente de sua própria vida ou da inimizade deles, Wednesday hesitou. Algo dentro dela começou a mudar. Embora sua expressão permanecesse tão sem emoção e seus olhos tão vazios como sempre. Quando Gabriel ergueu a poderosa espada para derrubar Enid, Wednesday tomou sua decisão. Ela não a deixaria morrer. Apesar de tudo, apesar do ciúme, apesar da história com Luke, algo dentro de Wednesday se rebelou. Ela levantou a mão rapidamente. Sabia que não conseguiria encarar a espada de Gabriel de frente. Sua força não era suficiente para desafiar tamanha força bruta em combate direto. Com um movimento tão rápido que mal era visível, Wednesday convocou suas sombras, que se estendiam de seus pés até o ar como tentáculos de escuridão. Num piscar de olhos, as sombras dispararam em direção a Enid, mirando seu calcanhar, que estava suspenso no ar enquanto ela tentava desviar do golpe de Gabriel. Wednesday concentrou toda a sua energia no contato, calculando a distância e o peso de Enid. A sombra teve que agir com extrema velocidade. As sombras atacaram com fúria, envolvendo o calcanhar de Enid com um aperto mortal, puxando-a para o lado, bem a tempo de tirá-la do caminho da espada de Gabriel no último segundo. Enid foi arremessada com tanta força que caiu no chão, aterrissando com força, mas com segurança. A espada de fogo e vento de Gabriel atingiu a terra, desencadeando uma explosão de destruição. Um corte longo e profundo abriu o chão. O suor escorria frio pela testa de Enid enquanto ela olhava para o enorme dano causado pela espada, percebendo quão perto ela esteve da morte. O que a surpreendeu ainda mais foi perceber que o escudo de vento de Gabriel havia enfraquecido após executar um ataque tão poderoso. Wednesday poderia ter aproveitado a oportunidade. Ela poderia ter desferido um golpe fatal nas costas dele, matando Gabriel ali mesmo. Mas em vez disso, ela salvou. Por quê? Não havia tempo para pensar nisso. Gabriel, agora furioso por seu ataque mortal ter falhado, investiu contra eles novamente com uma fúria ainda maior. Capítulo 222 Ataque inevitável. Luke continuou sua batalha no meio das ruas de Sunnyvale. Elliot usou sua estranha técnica de teletransporte em momentos específicos, tornando mais difícil evitá-lo, já que Luke não conseguia prever exatamente quando ativar sua visão do futuro. Ele já havia sofrido 3 cortes, um em cada ombro e outro perto do abdômen. Felizmente eram superficiais, mas ainda assim dolorosos. Fizeram-no sangrar, e a eletricidade deixada para trás só aumentou a dor e a fadiga. Esquivar-se dos golpes de Elliot com seus escudos telecinéticos não era a estratégia mais eficaz.
Cada impacto do oponente os destruía em apenas 1 ou 2 segundos, forçando Luke a reagir instantaneamente com Shambles para escapar. E ele já estava exausto demais para continuar usando sem parar. O problema era que Shambles exigia o uso simultâneo de 2 auras, branca e amarela. Além disso, antes de se teletransportar, ele precisava formar o escudo telecinético mais forte possível para resistir aos ataques de Elliot, mesmo que por um breve instante. Ele precisava daquele segundo para poder reagir. Não era uma estratégia sustentável. Ele precisava de outro método. Então, ele se voltou para sua aura azul, plantando uma ilusão simples mas eficaz na mente de Elliot. Usar o plano mental era rápido, mais rápido do que outros métodos. No início da luta, tentar se infiltrar na mente de Elliot demorou muito. Mas agora, levado ao limite, sua velocidade havia melhorado drasticamente. Era uma forma extrema de treinamento, mas eficaz. Ele nunca havia usado antes, já que sua telecinese e clarividência eram mais do que suficientes para desviar dos ataques de seus inimigos. Elliot alcançou Luke e o atacou com sua espada eletrificada. A cabeça de Luke foi cortada com precisão, mas era uma ilusão. Seu corpo se distorceu, dissolvendo-se em corvos escuros que se espalharam em todas as direções. Elliot franziu a testa, examinando rapidamente os arredores em busca do inimigo. Mas Luke já havia escapado, alçando o voo com sua telecinese, com 2 orbes condensados em cada mão. Pegue isso, pensou Luke atirando os orbes em Elliot. Os orbes rasgavam o ar em alta velocidade, mas Luke não estava satisfeito com isso. Ele estendeu as palmas das mãos e deu-lhes um impulso extra com telecinese, lançando-os ainda mais rápido. Elliot observou os orbes. Com sua velocidade, ele poderia evitá-los, mas sabia que Luke usaria Shambles para teletransportá-los a centímetros dele, fazendo-os atingir o alvo. Ele não cairia no mesmo truque novamente. Em vez de tentar se esquivar, ele elevou suas defesas ao máximo. Uma armadura de raio se expandiu ao redor de seu corpo, crepitando com uma intensidade avassaladora. Ele estava confiante de que sua armadura de raios resistiria ao impacto, mantendo-o ileso. Afinal, Luke havia criado aqueles orbes em poucos segundos e já estava fatigado. Era mais seguro receber o golpe diretamente do que arriscar se esquivar, só para Luke mudar de posição com Shambles. Mas era exatamente isso que Luke havia planejado. Assim que o primeiro orbe estava prestes a colidir com Elliot, Luke trocou de lugar com ele usando Shambles. Ele apareceu bem na frente de Elliot. O segundo orbe desapareceu em uma ilusão. Se Luke tivesse trocado de lugar com os 2 orbes reais, teria sido suicídio, porque a explosão do segundo orbe também o teria ferido. Agora que ele estava bem na frente de Elliot, Luke sabia que um orbe criado em tão pouco tempo não seria eficaz. Ele queria desferir um golpe preciso e letal em Elliot. No instante em que ele apareceu, sua palma já estava preparada. Uma lâmina de ondas telecinéticas afiadas condensou toda a sua energia a 10 toneladas de pressão cortante, acumuladas desde que ele desviou do golpe de Elliot. Usando seu olhar analítico e clarividente, ele detectou o ponto mais fraco na armadura de raios de Elliot e atacou instantaneamente. A lâmina telecinética perfurou a armadura elétrica de Elliot. Ouviu-se um estalo. O relâmpago brilhou e a energia comprimida explodiu em uma explosão cortante. Sangue jorrou do abdômen de Elliot enquanto ele reprimia um grunhido. Pela primeira vez em toda a luta, ele franziu a testa em fúria. Num contra-ataque instintivo, ele levantou sua espada eletrificada e atacou Luke com um golpe letal. Mas Luke não estava mais lá. Junto com outro Shambles, ele havia desaparecido. De uma distância segura, Luke ofegava pesadamente, a exaustão percorrendo seu corpo, mas ele sorriu. Ele finalmente conseguiu infligir um ferimento grave. Aquele maldito! Elliot cerrou os dentes e levou a mão ao abdômen ferido. Ele não esperava que Luke fosse tão ousado a ponto de lançar um ataque tão próximo. Durante toda a batalha, Luke fora cauteloso com a eletricidade, evitando o combate corpo a corpo o máximo possível. Luke poderia ter tentado aprofundar o corte ou infligir dano crítico, mas o contra-ataque de Elliot foi rápido demais. Se ele tivesse permanecido ali por mais um segundo, teria acabado com uma espada eletrificada atravessando seu corpo por pura ganância. Elliot não disse nada. Não ia perder tempo com palavras. Ele sabia que se abrisse a boca, Luke aproveitaria cada segundo para invadir sua mente e plantar outra de suas ilusões estúpidas. Um raio surgiu ao redor de seu corpo enquanto ele disparava em direção a Luke. Intenção de matar. Finalmente, pensou Luke. Finalmente, ele pôde usar seu haki de observação. Durante toda a luta, Elliot manteve sua intenção de matar incrivelmente baixa, quase escondida, tornando essa habilidade inútil. Essa habilidade permitia a Luke sentir a intenção por trás das ações dos outros no futuro imediato, dando-lhe a opção de prevê-las. Quanto mais forte a intenção de matar ou a sede de sangue por trás de uma ação, mais fácil era prever com essa técnica. Mas se alguém lutasse com a mente fria e sem emoções, como Elliot vinha fazendo até então, era quase impossível antecipar seus movimentos. Ainda era uma intenção assassina relativamente pequena, mas suficiente. Isso permitiria a Luke salvar Shambles, ilusões e sua visão do futuro, que era muito mais clara, mas também exaustiva. Quando Elliot apareceu com sua espada eletrificada pronta para perfurá-lo, Luke já estava se movendo. Com um aceno telecinético preciso, ele impulsionou seu corpo bem a tempo, esquivando-se do ataque suavemente e se afastando da eletricidade residual.
Luke estendeu as duas mãos em direção a Elliot. A gravidade da atmosfera mudou instantaneamente. Uma força invisível começou a convergir para um único ponto diante de suas palmas. O próprio espaço pareceu se dobrar, como se estivesse desmoronando sobre si mesmo. Luke estava prestes a usar sua nova técnica telecinética, inspirado por uma atitude de seu sogro, Gomes Adandans. O ar vibrou quando o vácuo começou a absorver tudo ao seu redor. Elliot, ainda envolto em raios, franziu a testa. Que diabos, disse ele, sentindo um puxão. Seu corpo foi puxado para frente por mais que tentasse resistir. Luke aumentou a potência. O campo gravitacional se expandiu, forçando Elliot a perder o controle de seus movimentos. A eletricidade ao redor dele crepitava erraticamente, tentando estabilizar sua posição, mas foi inútil. Ele foi arremessado direto para o centro do vórtice. Compressão, pensou Luke enquanto cerrava os punhos. Merda, pensou Elliot enquanto o vórtice se transformava em um único ponto. A compressão foi instantânea. O espaço pareceu explodir. Elliot foi arremessado como um projétil, seu corpo voando pelo ar até colidir com um prédio, rompendo a parede como se não existisse nada. O rugido ecoou por toda a área. É muito mais poderoso do que eu imaginava, pensou Luke. De sua posição no ar, o único sinal visível de sua técnica era a vibração do ar ao seu redor, como se a própria atmosfera estivesse tremendo. Mas se ele estivesse no chão, o resultado teria sido muito mais destrutivo. O chão teria se estilhaçado. O asfalto teria se rasgado em pedaços e quaisquer objetos soltos na área teriam sido violentamente absorvidos antes do colapso final do vórtice. Ainda assim, a técnica não havia atingido seu potencial máximo. Luke estava fatigado e a quantidade de ondas telecinéticas que ele conseguia condensar não era ideal. No entanto, não era que ele estivesse reservando a técnica, era apenas que aquele era o momento certo para usá-la. Qualquer tentativa anterior teria sido muito arriscada. Luke chamou essa técnica de vórtice de convergência. Ela é diferente de usar telecinese normal. Quando você aplica força telecinética em um objeto ou pessoa, você simplesmente os empurra ou puxa em linha reta, como se uma mão invisível os estivesse movendo. Trata-se de uma força externa, que depende da resistência do alvo para ser eficaz. No caso de Elliot, essa abordagem é quase ineficaz, pois ele a neutraliza com sua força elétrica e velocidade. Mas o vórtice de convergência, em vez de aplicar força direta, colapsa o espaço usando ondas telecinéticas, criando um vácuo. A diferença crucial é que não se trata de fazer algo se mover, mas sim de fazer com que não tenha outra opção a não ser se mover. E quando o vórtice colapsa, a energia comprimida é liberada em uma implosão telecinética. Não é apenas força, é inevitabilidade. Diferentemente de seu orbe telecinético, que é como uma bomba de pressão pura e sua função é impactar e explodir, essa técnica é mais útil contra inimigos rápidos e difíceis de capturar, como Elliot. Como ele os puxa em direção ao seu núcleo, criando inevitabilidade, ele reduz a capacidade do alvo de escapar. Após alguns segundos, Elliot emergiu do prédio, tendo sofrido 2 ferimentos graves em um curto período de tempo. Embora o corte em seu abdômen fosse mais grave, ele não esperava tal técnica telecinética e foi pego de surpresa. Onde ele está? Pensou Elliot franzindo a testa, olhando para o céu onde Luke estivera momentos antes. Capítulo 223 O fim. Para azar de Luke, Elliot não demorou a encontrá-lo e continuou atacando. Apesar de ter 2 ferimentos graves, sua fúria parecia crescer e seus ataques se tornaram mais agressivos. O campo de batalha foi um desastre. A parte norte de Sunny Valley, onde a luta havia ocorrido, estava reduzida a escombros e chamas. Ruas inteiras foram destruídas com rachaduras profundas e carros capotados, enquanto vários prédios apresentavam buracos em suas estruturas ou estavam desabando devido à destruição. Luke mal teve tempo de notar a devastação. Ele ofegava, seu corpo gritava de dor a cada movimento. Os ferimentos graves que acumulara durante a luta estavam cobrando seu preço. Sua respiração estava pesada e seus membros pareciam mais lentos do que o normal. Ele havia ultrapassado seus limites. Assim como em sua luta contra Dolores Selman, ele sentiu sua cabeça latejar violentamente, como se seu cérebro estivesse prestes a escapar de seu crânio. Por outro lado, Elliot havia sofrido 2 golpes graves e alguns leves. Seu abdômen ainda sangrava e ele não parecia tão bem quanto quando chegou. No entanto, não estava em um estado tão ruim quanto o de Luke. Flutuando no ar, Luke pressentiu o perigo antes mesmo de vê-lo. Seu aqui de observação foi ativado. Um raio atravessou a curta distância entre eles, e Elliot apareceu instantaneamente à sua frente, com sua espada eletrificada erguida. Ele atacou Luke, que mal teve tempo de se esquivar. A eletricidade que preencheu o ar o atingiu, paralisando momentaneamente seus músculos, tempo suficiente para Elliot girar e chutá-lo diretamente no estômago. Luke foi arremessado como um projétil, atravessando um poste de luz antes de bater na calçada, deslizando pelo chão até suas costas baterem nos restos de um prédio desabado. Ele tossiu, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. A dor se espalhou por seu corpo, cada ferida protestando. Sua visão turva fixou-se em algo a poucos metros de distância. Um corpo sem vida. Um homem que provavelmente não teve a chance de escapar e foi pego no fogo cruzado. Seu rosto estava coberto de poeira e sangue, seus olhos abertos, mas sem vida. No início da batalha em Sunny Valley, Luke salvou civis que Elliot tentou matar. Muitos deles eram seus colegas de escola de Shadizid. Mas conforme a luta prosseguia, seu corpo acumulava feridas e sua energia se esgotava, ele parou.
Se ele tivesse tentado continuar salvando pessoas naquele estado, já teria morrido há muito tempo. Elliot não lhe dava chance. Esta não era uma luta em que ele pudesse se dar ao luxo de bancar o herói. Ele parou de olhar para o cadáver do Normie e voltou seu olhar para Elliot, que caminhava em sua direção. Embora o desgraçado estivesse em mau estado, ele não estava tão ferido quanto ele. Essa foi uma batalha perdida desde o início, pensou Luke, sentindo que aqueles poderiam ser seus últimos momentos ou segundos de vida. Você parece mal, Paul, comentou Elliot com um leve sorriso, embora sua voz carregasse um leve tremor devido aos danos sofridos na batalha. Ele estava forçando o corpo, mas ainda tinha energia para continuar lutando. Você também parece uma merda, grande patriarca dos Selmans, Luke retrucou com sarcasmo, cuspindo sangue enquanto usava sua telecinese para se levantar. Cada fibra de seu corpo protestou, mas ele ignorou a dor. Elliot franziu a testa. Sem aviso, desapareceu. Mais uma vez, usou seu teletransporte. Observação de Luke aqui sentiu uma intenção assassina, e seu olhar se voltou naquela direção, encontrando Elliot a uma curta distância brandindo sua espada. Mas seu corpo não reagiu a tempo. A espada de Elliot perfurou sua garganta. A lâmina cortou a carne com facilidade. Luke sentiu o fio queimar a traqueia, sua respiração bloqueada pelo metal que a rasgava. Mas Elliot não parou. Ele arrastou a espada para baixo em um único movimento, esculpindo uma linha vermelha em seu torso. Com um puxão brusco, Elliot retirou a lâmina e Luke caiu. Sua visão ficou turva. Seus olhos, antes brilhantes, começaram a escurecer. O chão correu em sua direção e quando seu corpo atingiu o pavimento destruído, o sangue se espalhou por baixo dele, encharcando o concreto. Me sinto um pouco melhor agora, murmurou Elliot, estalando o pescoço. Esta batalha tinha sido muito mais interessante e emocionante do que ele esperava inicialmente. Ele conhecia a história de Luke, um médium com 3 auras. Ter 2 auras já era uma raridade. Mesmo entre as famílias psíquicas mais prestigiosas, aqueles nascidos com 2 auras eram raros. Mas 3, isso era quase inexistente. Mesmo nas linhagens mais distintas, o surgimento de um psíquico com 3 auras era pouco mais que um mito. Na família Selman, houve apenas um caso registrado em toda a sua história. A família Paul foi o mesmo. Apenas os Adandans já haviam produzido 2 indivíduos com 3 auras, mas eles não estavam mais vivos. E Luke Paul não apenas nasceu com esse poder, ele sabia como exercê-lo. Seu histórico de combate falava por si. Mas Elliot nunca duvidou de sua missão desde o momento em que chegou. Desde o início, ele sabia que não perderia. Não contra um garoto da mesma idade de seus filhos falecidos. Não importa quantas auras Luke Paul tivesse. Não. Um grito de cortar o coração quebrou o silêncio. A voz ecoou com fúria e desespero. Elliot virou a cabeça em direção à fonte do grito. Viu uma mulher ruiva. Ela não estava em suas melhores condições. Seus ferimentos revelavam a história de uma batalha anterior. Você matou Amélia? Perguntou Elliot com um tom inexpressivo, embora um tanto surpreso por seu servo ter perdido para Natasha, ou melhor, para o servo que outrora servirá sua falecida esposa. Eles vieram preparados. Sabiam que Luke contava com a ajuda da governanta e da namorada. Então trouxeram 3 pessoas, uma para cada inimigo, garantindo o extermínio deles. Natasha não respondeu. Com uma expressão de fúria absoluta, seu braço direito se moveu, transformando-se em uma metralhadora, e ela atirou sem hesitar. Uma saraivada de balas avançou em direção a Elliot. Ele apenas suspirou em desdém e ergueu a mão. A palma da mão dele brilhava com energia elétrica, raios crepitavam em sua pele e quando as balas atingiam, elas se estilhaçavam instantaneamente. Mas quando ele abaixou a mão, Natasha já estava sobre ele. Seu corpo havia se transformado em rocha compacta. Com uma velocidade incrível, ela desferiu um chute giratório brutal. Elliot ergueu os antebraços em forma de X para se defender. O impacto o fez deslizar para trás vários metros, seus pés arrastando pelo chão destruído enquanto a força do golpe ecoava pelo ar. Os olhos de Natasha se voltaram para o corpo sem vida de Luke esparramado no chão, o rosto pálido, o sangue se espalhando lentamente pelo pavimento quebrado. Seus olhos vazios não continham mais um pingo de vida. Sua visão ficou vermelha, a fúria a consumindo. Ela fixou os olhos em Elliot. A culpa é minha por demorar tanto, pensou Natasha amargamente. Ela foi buscar as evidências que Luke havia escondido sem muito cuidado, mas depois disso, ela estava pronta para ajudá-lo. Para ela, a vida de Luke importava muito mais do que qualquer evidência. De que adiantaria se ele morresse? Mas ela chegará tarde demais por causa do servo do mago. Natasha investiu contra Elliot, o chão tremendo sob seus pés enquanto seu corpo se movia mais uma vez. Outra camada de pedra espessa envolveu seus membros como uma segunda pele. Seus punhos se transformaram em enormes martelos de pedra, e ela disparou em direção a Elliot com uma velocidade incrível. Morra! Ela rugiu, determinada a fazê-lo pagar, mesmo sabendo que suas chances de vitória eram quase inexistentes. Nada que você fizer agora mudará alguma coisa, disse Elliot com desdém. Enquanto Natasha lutava desesperadamente contra Elliot, Luke permanecia imóvel na calçada. Eu morri? Luke se perguntou, as palavras ecoando em sua mente como um sussurro distante. A avassaladora sensação de paz que o cercava era intensa demais para que ele ainda estivesse no mundo físico. Ele não sentia dor, nem física nem emocional. Era como se tudo que ele já havia vivenciado, cada cicatriz e cada ferida, tivesse desaparecido. Tudo estava calmo, imóvel. Ele se sentia leve, como se flutuasse em um oceano vasto e sereno. Um lugar melhor, ele pensou.
Um lugar sem o sofrimento da sua luta contra Elliot, sem a paranoia constante de ter que sobreviver em um mundo cheio de seres sobrenaturais e monstros. Sem as ameaças da família marginalizada mais poderosa que o queria morto. Sem aquela pressão. Então sua mente vagou, como se uma corrente invisível o puxasse em direção a memórias que ele havia enterrado há muito tempo. A imagem de um garoto fraco, completamente diferente de quem ele era agora, começou a tomar forma em sua mente. Sua primeira vida quando morreu aos 13 anos. Naquela vida não havia poderes psíquicos, nem lobisomens, nada. Apenas o silêncio de uma casa vazia, o barulho do teclado, pais ausentes consumidos pelo trabalho, bullying na escola e pouco mais que valesse a pena mencionar. Então, a cena mudou para uma lembrança de sua nova vida. Sua nova identidade como Luke. A vida no orfanato. A primeira vez que usou telecinese, ele tinha apenas 3 anos. Uma lembrança tão vívida que mesmo agora parecia ter acontecido ontem. Ele estava em um quarto compartilhado com todas as outras crianças. Espalhados pelo chão, havia brinquedos velhos e desgastados. Ser pobre de 3 anos era péssimo. Por puro tédio, algo lhe ocorreu enquanto ele olhava para uma bola rebatida que subitamente se ergueu no ar. Uma onda de entusiasmo o invadiu por usar sua telecinese pela primeira vez. A próxima lembrança o levou aos 11 anos, na escola. Ele se lembrou da sensação de estudar um livro de história. No dia seguinte, ao tentar se lembrar do trecho que havia lido, conseguiu se lembrar perfeitamente. Sem perceber, sua mente mergulhou em uma memória idética, despertando sua aura azul pela primeira vez. O próximo despertar veio com uma lembrança mais recente. Ele estava em uma floresta escura e sinistra, travando uma batalha de vida ou morte contra uma bruxa grotesca e hedionda. Sua primeira luta até a morte neste mundo, no mesmo ano em que entrou em Nevermore, conheceu sua primeira namorada e fez seu primeiro amigo. Naquela batalha, Luke despertou seu aqui de observação pela primeira vez, sentindo a intenção assassina da bruxa. Foi assim que ele despertou sua aura branca, a clarividência. Depois disso, memórias mais fragmentadas surgiram, entrelaçadas com vozes e momentos que passavam como cenas de um filme. Seus 2 amigos, Xavier e Ajax. Todos os bons momentos que ele passou com eles, jogando até tarde da noite, comendo pizza, frequentando aulas, curtindo o refeitório do Nevermore e muito mais. Mas então essas memórias desapareceram, substituídas pela família Dundas, Gomes, Morticia, Pugsley, Fester e Finn. Aquela família estranha, mas que o aceitou e lhe deu um lar. Em seguida, o rosto de Natasha apareceu, sua expressão sempre séria, mas ela sempre o observou em silêncio, abrindo mão da própria vida para protegê-lo desde que ele era um bebê. Então, apareceu a figura de um fantasma falante, seu tataravô, um espectro excêntrico que o ajudou a treinar e o fez sentir como se tivesse um avô, mesmo que fosse apenas um fantasma. O fantasma sempre dizia que o legado da família Paul jamais terminaria, que sua linhagem viveria para sempre e que Luke tinha que ser o único a continuar essa história. Embora a maneira como ele disse isso fosse um tanto perturbadora, as palavras de seu tataravô estavam gravadas em sua mente. E então quarta-feira apareceu. A pessoa com quem ele compartilhava uma conexão tão profunda que às vezes, parecia que o resto do mundo deixava de existir quando estavam juntos. A garota com quem ele podia ser vulnerável. Uma alma gêmea com quem ele podia se soltar, se apoiar em seu ombro sem sentir que isso tornava menos forte. Wednesday o compreendia como ninguém jamais o compreenderá. O modo como seus olhares se encontravam continha algo profundo que os unia. Talvez tenha havido outra pessoa assim. Uma lembrança de Enid passou por sua mente, uma explosão repentina de todos os momentos que passaram juntos. Ela fora seu primeiro amor, sua primeira paixão, a pessoa que iluminara seu mundo e o tirara de sua vida solitária. Nesse estado de quase morte, ele percebeu que nunca havia realmente deixado de se importar com ela de alguma forma. Embora o relacionamento deles tivesse terminado, Enid havia sido um ponto de virada em sua vida. Naquele momento, tudo voltou à escuridão total e a um silêncio assustador. Até que de repente o vazio escuro foi iluminado por um fraco brilho verde que gradualmente ficou mais forte. O calor se intensificou, envolvendo todo o seu ser, e a luz verde começou a brilhar intensamente, como um farol na escuridão. Naquele exato instante, uma onda de energia psíquica o percorreu, carregando consigo uma força vital que o trouxe de volta à vida. Luke sentiu sua consciência, que até então estava se dissolvendo lentamente em memórias fugazes e momentos fragmentados, retornar a uma clareza nítida. Uma torrente de sensações inundou sua mente, o som de sua respiração, a batida rítmica de seu coração, a pulsação de seu corpo. Ele percebeu que ainda estava lá, ainda no mundo físico, ainda vivo. E então suas feridas, aquelas que o deixaram à beira da morte, começaram a cicatrizar. Luke sentiu seu corpo ferido e moribundo começar a se recuperar em uma velocidade sobre-humana. As cicatrizes da espada, a carne dilacerada, tudo começou a se recompor, regenerando-se sob a influência de uma energia curativa que ele nunca sentirá antes. Com um suspiro, Luke abriu os olhos e sentou-se lentamente, seus ferimentos cicatrizando conforme ele se levantava. Isto ainda não acabou. Capítulo 224 Êxtase. Enquanto Luke retornava da morte em outro lugar no campo de batalha, Natasha ofegou, o corpo coberto de cortes e hematomas. Suas pernas tremiam de exaustão. Apenas 2 minutos haviam se passado e ela já estava à beira da morte. Diante dela, Elliot permaneceu impassível, sem um único ferimento novo, apenas aqueles que Luke havia infligido nele. Foi isso que Luke teve que enfrentar, pensou Natasha, rangendo os dentes de frustração.
A dor no peito não era apenas física. Era culpa. Era arrependimento. Ela cuidara de Luke desde que ele era um bebê, mas o deixará enfrentar aquele monstro sozinho. Um garoto de 16 anos suportar o peso de uma batalha impossível, lutar até o último suspiro, e ninguém estivera lá para ajudá-lo. Sua visão ficou turva de raiva e desespero. Ela não tinha chance, e sabia disso, mas não se importava. Elliot inclinou a cabeça, como se já estivesse entediado com a luta. Sua espada eletrificada estalava com nova intensidade, acumulando uma carga brutal. Natasha sabia que estava em grave perigo. Elliot deu um passo à frente, sua arma brilhando com uma onda letal. Natasha tentou se mover, mas seu corpo exausto não respondeu a tempo. Ela não ia se esquivar, não havia como se defender, e sua pele pétrea não era forte o suficiente para resistir a um ataque daquela magnitude. Mas, de repente, o ar ao redor deles se distorceu. Ambos sentiram isso. Um arrepio percorreu a espinha de Elliot. Algo estava atrás dele. Seus instintos registraram a mudança na atmosfera, mas já era tarde demais. De onde estava, Natasha viu uma figura parada atrás de Elliot. Seu coração disparou. Seus olhos se arregalaram em descrença. Luke! Ela pensou em choque. Não podia ser real. Ele não podia estar ali. Ele estava morto. Por um momento, ela pensou que sua mente desesperada e derrotada estava lhe mostrando uma ilusão antes de morrer. Mas então, antes que a espada de Elliot pudesse alcançá-la, Luke ergueu a palma da mão. A energia psíquica condensada vibrou em sua mão e com um movimento preciso e calculado, ele cortou o braço de Elliot com um único golpe. Elliot virou a cabeça, com os olhos arregalados de surpresa. Pela primeira vez em toda a luta, sua expressão demonstrava algo que ele nunca havia refletido antes: descrença. Ver Luke ali de pé, com o corpo totalmente regenerado, chocou-o tanto quanto Natasha. Esse choque, combinado com um comando mental sutil que surgiu em sua mente como um sussurro, dizendo-lhe fique parado, foi o suficiente para congelar seu corpo por um momento. E Luke não desperdiçou a oportunidade. Ele cerrou o punho e num piscar de olhos, a energia telecinética se condensou ao redor dele. Uma esfera translúcida e vibrante, com ondas telecinéticas condensadas, circundava seu punho. Luke atacou as costas de Elliot. A esfera explodiu em ondas telecinéticas, amplificando o soco no momento do impacto. O punho afundou nas costas de Elliot com força devastadora, curvando-o completamente. A onda de choque ecoou pelo ar. Elliot foi lançado como um projétil em direção a Natasha. Mas Lucas já tinha calculado tudo. Antes que o corpo incontrolável de Elliot pudesse colidir com Natasha, Luke liberou uma leve, mas rápida onda telecinética que empurrou Natasha para o lado. Elliot, incapaz de parar, bateu violentamente em um carro no meio da rua. O metal se retorceu, o para-brisa se estilhaçou e o impacto amassou a carroceria como se um meteoro tivesse caído sobre ela. O golpe o atingira diretamente. Seus ferimentos internos eram graves, sua respiração irregular e sangue jorrava de sua boca. Ele não tinha mais um braço e agora sua situação era crítica. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Luke ficou parado, observando a cena. Natasha não conseguia tirar os olhos dele, duvidando do que seus olhos estavam vendo. O corpo de Luke ainda tinha sangue seco no pescoço e no torso, exatamente onde a espada de Elliot o perfurara antes. Mas agora, aqueles ferimentos estavam completamente fechados, deixando apenas cicatrizes recentes. Elliot grunhiu e se forçou a ficar de pé. Sentindo dor, sem um braço, com ferimentos internos e sangue manchando a boca, os olhos de Elliot encontraram os de Luke. Ei! Quanto tempo não nos vemos, disse Luke, com a voz estranhamente otimista, quase zombeteira. Luke ergueu a mão e com 2 dedos, apontou para o próprio pescoço, onde a espada de Elliot o perfurara minutos antes. Então, percorreu o torso com o olhar, revelando as cicatrizes do que deveria ter sido um ferimento fatal. Só uma coisa veio à mente de Elliot. Aura verde. Elliot murmurou. Luke estalou os dedos e sorriu largamente. Correto. Elliot não conseguia acreditar no que ouvia. Não fazia sentido. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Luke começou a falar rapidamente, quase balbuciando. Foi uma viagem interessante, sabia? Quando você enfiou aquela espada na minha garganta, senti uma dor insuportável percorrendo todo o meu corpo. Foi como se eu estivesse sendo dilacerado por dentro e em poucos segundos, tudo ficou escuro. Não havia nada. Só escuridão e silêncio absoluto. Elliot o observou cautelosamente, mas Luke continuou falando, como se estivesse revivendo cada momento em sua mente, que estava a todo vapor. Por um momento pensei, ótimo, é isso aí. Mas então, aquele brilho apareceu. Verde quente. Foi aí que eu entendi. Não era a primeira vez que minha aura verde aparecia. Ela estava sempre lá, adormecida, passiva, manifestando-se em momentos específicos. Como um reflexo involuntário, como algo que protegia meu corpo sem que eu percebesse, continuou Luke, com o sorriso se alargando, uma mistura de fascínio e adrenalina. Mas desta vez foi diferente. Não foi passivo. Foi uma resposta, uma reação à minha vontade. Naquele momento, quando senti a morte me puxando, pensei em apenas uma coisa: não quero morrer. E então minha vontade se acendeu, como se algo tivesse despertado. E eu soube que não ia morrer. Luke terminou de contar como voltou à vida. O que diabos há de errado com ele? Ele está chapado? Pensou Elliot. Havia algo perturbador na maneira como Luke falava e agia, tão diferente de antes.
Talvez o simples fato de retornar das garras da morte o tenha deixado em um estado de hiperconsciência, como se sua mente ainda estivesse processando o impossível. A causa da sua derrota e da queda da sua família não é mirar na minha cabeça, disse Luke, dando a vitória como certa. Elliot estreitou os olhos, o maxilar cerrado. A declaração de Luke lhe causou um arrepio de frustração e descrença. Minha derrota, murmurou ele com um traço de fúria na voz. A luta não acabou. Luke, com o rosto encharcado de suor e sangue, caiu na gargalhada. Uma risada cheia de adrenalina, como se estivesse aproveitando cada segundo do momento. O quê? Sério, disse Luke, com um sorriso que demonstrava tanto deboche quanto alegria. Apesar de perder um braço, você acha mesmo que vai sair vivo dessa? Sua expressão era uma mistura de êxtase e loucura. Elliot cerrou os dentes prestes a responder, quando algo o fez ficar em silêncio. Luke não estava mais onde deveria estar. Suas pupilas se contraíram. Um segundo antes, Luke estava a uns 10 metros de distância, mas agora, estava bem na frente dele. O choque foi instantâneo. Como ele tinha chegado lá tão rápido? Então fez sentido. Uma ilusão. Ele havia brincado com sua percepção mais uma vez. Além disso, a velocidade de Luke havia mudado. Sua telecinese o impulsionava com mais velocidade do que o normal, e sua aura verde recém-despertada não apenas o curou, como também eliminou parte de sua fadiga e fortaleceu seu corpo. Elliot não conseguiu se esquivar do golpe a tempo em seu estado atual, mas ele ainda tinha uma escapatória. No último segundo, ele ativou seu teletransporte, afastando-se de Luke antes que o impacto o atingisse. Ou assim ele pensou. Luke já previra isso. Com sua visão do futuro, previra a reação de Elliot. No momento em que ele desapareceu, Luke usou chambres para reaparecer bem ao lado dele. Elliot mal teve tempo de virar a cabeça antes que o punho de Luke o atingisse. Seu punho foi cercado por uma esfera translúcida de ondas telecinéticas condensadas e, ao atingi-lo, as ondas telecinéticas explodiram para dentro com força brutal. O ar reverberou. Elliot foi lançado voando como um projétil, seu corpo subindo vários metros antes de cair no asfalto com um impacto seco. Ele se levantou lentamente, tossindo sangue e sentindo várias costelas quebrarem. Olhando para cima, ele viu Luke no meio da rua, concentrando energia telecinética ao seu redor. Na frente de Luke flutuava uma esfera maior do que seu orbe telecinético usual. Uma esfera de ondas telecinéticas que parecia zumbir com vibrações, como se o próprio ar estivesse sendo dilacerado. O som estranho e cortante que emitia preenchia o espaço. E Elliot não precisava ser um especialista para perceber que aquela técnica não era a mesma que Luke usará durante a luta. Luke havia criado um novo tipo de orbe, que não explodia, mas sim perfurava. Era semelhante ao seu corte telecinético, capaz de cortar bronze mítico. Devido ao seu tamanho maior, era mais difícil de esquivar do que sua rajada telecinética cortante. Luke lançou o orbe em alta velocidade em direção ao inimigo. Elliot usou seu teletransporte para se esquivar, mas novamente Luke já havia previsto isso com sua visão do futuro. Ele usou chambres, teletransportando a esfera diretamente para a localização de Elliot, trocando o orbe por uma partícula minúscula de terra que ele avistou com sua clarividência. Elliot não se surpreendeu com isso e se teletransportou novamente instantaneamente. Menos de um segundo antes de ser atingido pelo orbe, ele escapou por pouco. É inútil. Luke exclamou com um sorriso, movendo seus 2 dedos novamente e ativando os chambres para teletransportar o orbe de volta para Elliot. Elliot estalou a língua, mas antes que pudesse ativar seu teletransporte, um comando mental entrou em sua mente. Pare. Uma técnica que Luke havia usado muitas vezes naquela luta. Uma técnica que só funcionou em Elliot por menos de um segundo, e quase nunca funcionava devido ao breve tempo que levava para o efeito ser ativado. No entanto, desta vez, aquelas frações de segundo foram cruciais. Justamente quando a velocidade da situação parecia acelerar além de qualquer possibilidade de reação, aquele breve momento foi suficiente. O orbe, com sua energia cortante e vibrante, perfurou o corpo de Elliot. O lado esquerdo de seu torso se abriu completamente, revelando seus órgãos internos em um estado grotesco. O orbe também obliterou seu braço. Impossível, Elliot murmurou, olhando para baixo para analisar o próprio corpo. A sensação de vazio era insuportável. Seu torso tinha um buraco enorme que o atravessava, e sangue escuro e espesso começou a jorrar em torrentes. A consciência de Elliot começou a se esvair, o mundo ao seu redor começou a se confundir. Em sua última tentativa de processar a situação, ele viu uma rajada cortante vindo em sua direção. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, sentiu uma rajada cortante rasgar o ar. A sensação de sua cabeça se desprendendo do corpo foi a última sensação que experimentou. Maldito monstro, pensou Elliot, vendo um sorriso maníaco no rosto de Luke. Esse foi seu último pensamento antes que um vazio profundo o envolvesse e sua consciência desaparecesse completamente. Luke observou a cabeça de Elliot cair no chão, satisfeito. Ele não cometeria o erro de não mirar na cabeça. Depois de se certificar de que seu inimigo estava 100% morto, Luke sentou-se no chão e soltou um suspiro pesado. Eu ganhei, ele pensou. Capítulo 225 A preocupação de Natasha. Eu venci, pensou Luke, sentado no chão e respirando pesadamente. Apesar de despertar a nova aura, ele agora sentia o peso de todos os seus ferimentos anteriores e o cansaço acumulado da luta contra Niklaus.
o líder do ramo dos vampiros, e depois contra Elliot. Por causa de todas as habilidades que ele havia usado, uma dor latejante latejava em sua cabeça, e sua respiração ficava mais irregular a cada segundo. Logo ficarei inconsciente, pensou Luke, lembrando-se da primeira vez que sofreu de PLPE, exaustão psíquica pós-limite. Foi naquela época que ele usou toda a sua energia psíquica e continuou usando seus poderes mesmo sem ter mais combustível no tanque. Nas palavras de Wednesday quando ela explicou isso a ele. Agora ele entendia por que havia recuperado a consciência tão rapidamente daquela vez. Segundo os médicos, ele deveria ter ficado inconsciente por 1 mês ou mais, mas acordou depois de apenas 2 dias. Isso foi obra de sua aura verde passiva. Caso contrário, ele teria passado muito mais tempo em coma. De repente, ouviu o som apressado de passos. Levantou o olhar e viu Natasha correndo em sua direção com uma velocidade inesperada, o rosto marcado pelo esforço, mas também por uma preocupação que Luke não esperava ver tão claramente nela. Ela se ajoelhou ao lado dele sem hesitar e olhou para ele atentamente, quase como se estivesse verificando se ele ainda estava ali. Luke, ela disse com a voz quase embargada, um tremor em seu tom que Luke nunca tinha ouvido dela antes. Com as mãos, Natasha segurou delicadamente o rosto dele, enquanto seus olhos examinavam seu rosto, certificando-se de que ele era real e estava bem. Você está bem? Perguntou Natasha com a voz trêmula. Estou bem. Melhor do que nunca, apesar de ter morrido e voltado à vida. Nada fora do comum, respondeu Luke sarcasticamente, com a voz cada vez mais fraca. Natasha não conseguiu deixar de sorrir aliviada diante do sarcasmo sem sentido de Luke. Achei que tinha te perdido, seu idiota, disse Natasha com uma ternura inesperada por Luke. Ela passou a mão pelos cabelos dele antes de puxá-lo para perto, abraçando-o com força. Luke ficou surpreso, arregalando os olhos levemente com o gesto. Natasha, sempre tão dura e calculista, nunca havia demonstrado tanto afeto. Quando finalmente se separaram, Luke se viu olhando fixamente para os olhos de Natasha. Seus rostos estavam próximos um do outro. Graças a você, consegui vencer, disse Luke sério. Natasha franziu as sobrancelhas e olhou para ele, um tanto confusa. Eu não fiz nada, Luke. Eu não consegui nem machucar o Elliot. Você fez tudo. Se você não tivesse lutado com Elliot, se não tivesse desviado a atenção dele do meu corpo, eu não teria sobrevivido. Se ele tivesse notado que meus ferimentos estavam começando a cicatrizar, teria me matado antes que eu pudesse acordar. Foi graças a você que consegui me recuperar, explicou Luke. Se Natasha tivesse ido embora com as provas, ele teria morrido. Sabendo como os pais dela agiram no passado, Luke pensou que Natasha não o ajudaria novamente e teria levado as provas ao conselho dos párias. Inconscientemente, Natasha se viu olhando para Luke sem dizer uma palavra, cativada por seus olhos. Luke estendeu lentamente a mão em direção à bochecha de Natasha. O toque dos dedos dele na pele dela era suave, porém firme. Natasha sentiu o coração bater mais rápido. O nervosismo que ela nunca havia sentido antes a envolveu, algo completamente fora de seu controle. Mas antes que ela pudesse processar completamente seus próprios sentimentos, Luke ativou sua nova aura. Uma energia curativa emanou de sua mão. Ele tocou o longo corte na bochecha de Natasha e, em segundos, a ferida cicatrizou como se nunca tivesse existido. Sentindo a energia fluir, Natasha soltou um pequeno suspiro de surpresa e voltou à realidade. O calor que sentia no peito começou a desaparecer, mas o nervosismo ainda a mantinha tensa. Ela franziu a testa tentando se recompor. O que você está fazendo? Não desperdice energia comigo, Luke. Você precisa descansar, disse Natasha rispidamente, sem tirar a mão de Luke de sua bochecha, afinal, o corte já estava curado. Luke deu um sorriso fraco e não respondeu, mas com um movimento rápido e preciso, colocou a mão na cintura de Natasha, deixando-a tensa. Luke. Natasha deixou escapar num tom mais alto do que gostaria. Eu vou curar você, Luke disse calmamente. Natasha ficou ainda mais tensa com a pressão do aperto. Em sua cintura, ela começou a sentir uma energia curativa atuando sobre um corte que Elliot havia feito com sua espada eletrificada. Ela não empurrou Luke para longe. Vendo o estado dele, não queria machucá-lo, nem um pouco. Não se preocupe, Natasha, disse ele, olhando-a nos olhos. Vou desmaiar logo de qualquer jeito, e é importante que você esteja curada para poder me proteger enquanto estou inconsciente. Te proteger? De qual inimigo? Elliot está morto. E como assim vai desmaiar logo? Perguntou Natasha, tentando ignorar a proximidade de Luke e o jeito como ele ainda a segurava pela cintura. O irmão mais novo de Elliot está lutando contra Wednesday, Enid e outras 3 auras que não consigo reconhecer no meu estado atual. Mas eles são amigos, provavelmente são familiares de Wednesday. Luke começou a explicar enquanto analisava o corpo de Natasha e a curava. Embora tivesse despertado a aura verde apenas alguns minutos antes, ele já sabia como usá-la para curar os outros. Era como telecinese, ele instintivamente sabia como usá-la para levantar objetos. Agora o irmão mais novo de Elliot está vindo para cá, continuou Luke. Ele e Elliot certamente tinham alguma forma de monitorar o estado um do outro, e agora que Elliot está morto, ele deve ter percebido e vai querer vir aqui para ver o que aconteceu. Provavelmente, ele está em choque e não acredita que o irmão mais velho esteja realmente morto, acrescentou Luke. Eles ainda não estavam seguros. Natasha não se surpreendeu com a teimosia de Luke ou com o fato de ele ainda usar sua clarividência para observar a batalha de Wednesday e dos outros.
Wednesday e os outros estão perseguindo ele, mas se ele chegar aqui, Natasha, você tem que proteger o corpo de Elliot, disse Luke, sua visão começando a ficar turva. O livro de Soiga está com Elliot, certo? Natasha perguntou, e Luke assentiu. Se o patriarca Selman tivesse o livro demoníaco em seu cadáver, isso seria uma prova inegável contra ele. Mais uma incriminação que, juntamente com as evidências recuperadas, colocaria a família Selman em xeque. O ideal seria matarmos Gabriel, mas não sei em que estado ele está. Então a prioridade será proteger o corpo de Elliot. Esconda-me em algum lugar e guarde o cadáver, disse Luke, e seus olhos finalmente se fecharam. Antes que Natasha pudesse responder, a cabeça de Luke de repente caiu contra seu peito. Lucas! Ela imediatamente o abraçou. Seu corpo não mostrava mais sinais de fadiga ou ferimentos. Ele a havia curado completamente antes de desmaiar. Idiota! Ela murmurou baixinho, debatendo rapidamente o que fazer. Se ela protegesse o cadáver como Luke havia pedido, isso significaria deixá-lo sozinho e indefeso enquanto ele estivesse inconsciente. Mas ela hesitou. Ela não queria deixar Luke para trás. E se algo acontecesse? E se alguém o encontrasse naquele estado? Talvez ela estivesse sendo paranoica, mas a ideia de deixá-lo vulnerável a perturbava. No entanto, ela se lembrou da seriedade com que ele lhe pedirá para proteger o cadáver. Esse era o plano. Ela suspirou e rapidamente, mas sem deixar de lado nenhum detalhe, escondeu Luke em um prédio próximo. Um que não tivesse sido afetado pela batalha e não corresse risco de desabar. O lugar estava vazio, provavelmente abandonado. Em um dos cômodos dos fundos, ela encontrou uma pequena cama desmontada, possivelmente pertencente ao dono da loja. Lá, com mais cuidado do que se julgava capaz, deitou Luke, certificando-se de que ele estivesse confortável. Ela não tinha tempo para mais nada. Ela retornou ao campo de batalha, onde o corpo de Elliot permanecia exatamente onde o haviam deixado. Ela considerou escondê-lo, mas imediatamente descartou a ideia. Se Gabriel tivesse um jeito de sentir a condição do irmão, como Luke deduzira, provavelmente conseguiria rastrear o cadáver também. Escondê-lo seria inútil. Agora, tudo o que ela podia fazer era esperar em uma posição estratégica por um ataque surpresa, que se ela tivesse sorte seria letal. Se eu pudesse contatar o Wednesday, pensou Natasha do seu esconderijo, franzindo a testa. Se ela tivesse conseguido falar com o Wednesday e explicar a situação, talvez eles pudessem ter coordenado um ataque. Talvez tivessem tido uma chance real de eliminar Gabriel e proteger o cadáver de Elliot ao mesmo tempo. Mas agora tudo dependia de muitos fatores incertos. Sobre se eles entendiam o que estava acontecendo aqui e como reagiriam. Capítulo 226 A Fúria de Quarta-feira e Enid. Natasha apertou os lábios e sentiu uma pontada de frustração. Não conseguia se comunicar com Wednesday ou com os outros, nem conseguia prever como agiriam sem informações. A menos que, ela pensou enquanto uma ideia se formava em sua mente. Uma ideia pouco ortodoxa e cruel, mas eficaz que poderia garantir a morte de Gabriel. O elo telepático foi quebrado. Isso significava que Wednesday devia ter percebido e, mais importante, devia ter presumido o pior. Era Luke quem mantinha essa conexão. Se o elo tivesse sido rompido, isso só poderia significar que algo sério havia acontecido com ele. Wednesday devia estar se perguntando o que tinha acontecido. Enid, embora não compartilhasse mais um vínculo telepático com Luke, ainda estava apaixonada por ele, era óbvio para Natasha. Então, se quando eles chegassem perseguindo Gabriel, ela pudesse confirmar seus piores medos. Se ela conseguisse gritar para eles que Luke estava morto, as duas garotas sentiriam tristeza, mas acima de tudo sentiriam fúria. E a única pessoa em quem poderiam descarregar sua raiva seria Gabriel. Natasha sabia disso porque já havia vivenciado isso. Quando Elliot empalou Luke diante de seus olhos, ela sentiu uma tristeza tão avassaladora que mal conseguia respirar. Mas acima de tudo, sentiu uma fúria visceral e selvagem. Se ela reagisse dessa forma, Wednesday e Enid enlouqueceriam. E nesse estado, movidas pela raiva, elas levariam suas habilidades ao limite. Pode haver uma chance real de matá-lo, pensou Natasha. Eram 5 contra 1, e entre esses 5, 2 garotas seriam movidas pelo ódio e pela fúria. Wednesday estava correndo a toda velocidade, ignorando seus ferimentos. O sangue escorria pela testa, escorrendo para a gola da camisa. Seu flanco queimava devido a um corte profundo que Gabriel infligiu com uma rajada de vento cortante. Seu braço esquerdo tremia, dormente pelos golpes. A luta tinha sido brutal. No início fora uma batalha de 2 contra 1, Enid e ela contra Gabriel. E embora o mago fosse individualmente mais forte, eles conseguiram contê-lo e até mesmo levar vantagem em alguns momentos. Mas quando os reforços chegaram, tudo mudou a seu favor. Lurch, o mordomo de sua família, apareceu com uma força incrível. Junto com ele vieram seus 2 primos Nick e Simon, médios elementais. Embora ela esperasse a chegada de um membro mais forte de sua família, seu pai, sua mãe ou seu tio, a maré da batalha começou a mudar a favor deles. Com uma vantagem numérica de 5 contra 1, a vitória parecia certa. Mas então, quarta-feira sentiu algo estranho. O elo telepático com Luke foi rompido. Isso só podia significar uma coisa. Ela se forçou a reprimir o pensamento. Não ia presumir o pior. Luke poderia ter quebrado a conexão por vários motivos. Talvez ele a tenha desativado para economizar energia. Talvez estivesse focado em outra coisa. Talvez estivesse no meio de uma briga e não conseguisse manter a conexão. Sim, tinha que ser isso. Nada de ruim tinha acontecido.
Mas então Gabriel parou de lutar. Ele simplesmente se lançou ao céu com seu elemento e voou em direção à cidade. Isso deixou todo mundo perplexo. Gabriel estava indo para a cidade por um motivo desconhecido para Wednesday e os outros. Mas eles não podiam deixá-lo ir até lá e apoiar seu irmão, que pelo menos até onde eles pensavam, estava lutando contra Luke. Então começaram a persegui-lo. Enquanto corriam atrás de Gabriel, Enid notou algo estranho. Wednesday não dizia nada, mas sua expressão estava estranha. Durante toda a luta, ela manteve um olhar frio e calculista. Mas agora, seu maxilar estava cerrado, seu olhar sombrio e sua respiração irregular. Ela parecia preocupada, ou até triste, algo extremamente raro para ela. Enid sentiu um arrepio na espinha. Só havia uma pessoa capaz de afetar Wednesday daquele jeito. Lucas. O que aconteceu? Gabriel se distanciava cada vez mais. Ele podia voar com seu elemento vento, enquanto eles só podiam persegui-lo a pé. Estavam perdendo terreno. Mas finalmente eles chegaram à cidade. A cena diante deles era devastadora. Prédios destruídos. Ruas rachadas. Carros capotados. O cheiro forte de sangue no ar. Eles se aventuraram mais a fundo na cidade até que Wednesday parou de repente e olhou para onde Gabriel havia parado. E então todos viram uma figura imóvel no meio da rua, cercada pela destruição. Os olhos de Nick se arregalaram em choque. É o patriarca do Selman? Perguntou ele, atordoado. Um dos médiuns mais fortes, morto. Sem cabeça, sem braços, com um buraco enorme no torso. Embora Nick sempre brincasse com seu irmão, isso era sério. A guerra tinha começado. E por mais que isso o emocionasse, não era hora para piadas. Gabriel desceu rapidamente e caminhou em direção ao irmão mais velho, sua mente se recusando a aceitar o que estava vendo. Não, ele murmurou, sua voz quase um sussurro. Como? Ele perguntou enquanto sua respiração acelerava. Seu irmão estava morto, Elliot Selman, patriarca de uma das famílias psíquicas mais poderosas. Quem tinha o poder de matá-lo? Lucas Poe? A ideia era absurda. Gabriel sabia que Luke era forte. Ninguém podia negar seu histórico de combate. Mas ele ainda era apenas um adolescente de 16 anos, a mesma idade das filhas. Apesar de seu talento, suas 3 auras e seu rápido crescimento em batalha, isso não deveria ter sido suficiente. E se ele fez isso, que tipo de gênio monstruoso ele era? O silêncio era sufocante. Até os outros, Wednesday, Enid, seus primos e Lurge, pareciam estar em choque, esquecendo-se momentaneamente de que estavam perseguindo Gabriel. E então, das sombras, Natasha atacou. Seu corpo se transformou em metal, seu braço se transformou em uma lâmina afiada. Gabriel mal teve tempo de reagir, ainda em choque e sem esperar um ataque repentino e surpresa. Esquivou-se apenas o suficiente para evitar um ferimento fatal, mas sentiu uma dor aguda quando a lâmina o atravessou lateralmente, cortando perto dos oblíquos. TSK. Resmungou ele, cambaleando para trás enquanto o sangue escorria do ferimento. Seu olhar se voltou para Natasha, assustado. Antes que ele pudesse reagir, Natasha gritou. O que você está esperando? Ataque, droga! Sua voz soava desesperada quando ela olhou para Wednesday e Enid. Luke está morto. Natasha rugiu. Mate-o. Se Luke estivesse consciente, ele não conseguiria resistir a aplaudir a performance incrível de Natasha. Os pensamentos de Wednesday congelaram por um instante. As palavras de Natasha quebraram a última barreira de negação em sua mente. Seu pior medo havia se tornado realidade. Gabriel piscou ao ouvir a declaração de Natasha. Só havia uma explicação. Seu irmão e Luke Poe se mataram. Gabriel cerrou os dentes. Não fazia sentido ficar ali. Ele teve que ir embora. Sua prioridade agora era recuperar o corpo de Elliot e sair daquele maldito lugar antes que as coisas piorassem. Mas quando ele estava prestes a se mover, 2 pessoas já estavam em cima dele. Onde você pensa que vai? Gabriel mal teve tempo de se virar antes que Wednesday o atacasse. Não havia estratégia. Nenhuma frieza calculada em seus olhos. Apenas raiva. Do outro lado, Enid investiu contra ele em sua forma licantropa, seus olhos brilhando com pura intenção de matar, uma fúria animalesca que Gabriel não havia sentido nela em toda a batalha anterior. Wednesday e Enid, ambas ignorando os ferimentos, investiram contra ele com uma fúria tão intensa que até Natasha ficou surpresa. As reações dela superaram em muito o que ela havia imaginado inicialmente. Quarta-feira foi a primeira a atacar. Sua foice de escuridão já havia se formado, com a lâmina envolta em uma escuridão que parecia consumir a luz ao redor. Gabriel rapidamente ergueu a mão, conjurando uma rajada de vento cortante para detê-la. Mas quarta-feira não parou. Ela se moveu apenas 1 centímetro, o suficiente para evitar um ferimento fatal, mas não o suficiente para se esquivar completamente. Um corte profundo abriu seu flanco, com sangue jorrando livremente, mas ela nem se mexeu. E então sua foice desceu. Merda! Que vagabunda louca! Pensou Gabriel, percebendo que não conseguiria desviar a tempo. A lâmina negra afundou no peito de Gabriel, perfurando pele, músculos e órgãos com uma facilidade assustadora. Seu sangue espirrou no ar no momento em que Enid chegou. Em sua forma de lobisomem, ela se chocou contra ele com uma velocidade incontrolável. Suas mandíbulas se fecharam em seu pescoço, rasgando carne e artérias em uma mordida brutal. Gabriel tentou reagir, seu corpo pegando fogo para afastar aqueles lunáticos, mas Wednesday não lhe deu chance. Ela soltou a foice, deixando-a cravada no corpo dele e com uma precisão assustadora, cravou os dedos no rosto dele. As unhas dela perfuraram os globos oculares dele, cravando-se profundamente. Ah!
Gabrielle gritou em agonia, mas Wednesday não parou. Os dedos dela afundaram ainda mais, movidos por uma fúria indescritível, até alcançarem o cérebro dele. Gabrielle tentou gritar novamente, mas sua voz se afogou num gorgolejo de sangue. Então, quarta-feira libertou sua escuridão. Ela se espalhou de dentro do crânio de Gabrielle, destruindo seu cérebro. O corpo de Gabrielle convulsionou em um último espasmo violento. Wednesday tirou os dedos do rosto dele, agora pingando sangue escuro e restos de massa encefálica. Lentamente, ela abaixou a mão, o rosto completamente inexpressivo, mas os olhos ardiam com um ódio desumano. Enid, ainda em sua forma de lobisomem, não o soltou. Suas presas permaneceram presas ao pescoço de Gabrielle. Com um rosnado baixo e gutural, ela deu uma última e brutal mordida. Pele e carne se desfizeram com o estalo úmido. Enid arrancou um grande pedaço do pescoço dele, sentindo o calor do sangue na língua antes de cuspir os restos no chão com desdém. Nick e Simon observavam a cena com respeito e, embora não admitissem, sentiam certo medo do primo e até mesmo da garota licantropa. Wednesday, com as mãos pálidas cobertas de sangue e pequenos pedaços do que parecia ser o cérebro de Gabrielle, sentiu um vazio se instalar agora que não havia mais ninguém para desencadear sua fúria. Lentamente, ela se virou para Natasha, seu rosto ainda impassível, mas sua voz carregava uma tensão que ela nunca havia demonstrado antes. Onde ele está? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Onde estava o cadáver de Luke? Enid também se virou para Natasha, com os olhos cheios de lágrimas, esperando uma resposta. Por mais doloroso que fosse ver o corpo de Luke, ela precisava vê-lo com os próprios olhos. Natasha olhou para Wednesday com uma expressão desconfortável. Na verdade, Luke não morreu, ela respondeu. Antes que ela pudesse explicar melhor, Wednesday se moveu rapidamente, invocando outra foice das trevas. Ela se materializou ao lado dela com um chiado arrepiante, congelando no ar, apontada diretamente para Natasha. O que você quer dizer com isso? Perguntou Wednesday, com a voz completamente desprovida de paciência. Luke está inconsciente. Eu o escondi. Depois de matar Elliot, digamos que ele sofreu outro PLPE. E ele me disse que precisávamos proteger o corpo de Elliot porque é uma evidência crucial para incriminar os Selmas, respondeu Natasha, imperturbável pela foice apontada para sua garganta. Wednesday encarou Natasha. A dor, o vazio e a raiva que sentirá momentos antes começaram a desaparecer. Luke ainda está vivo. Ela repetiu isso mentalmente. Onde ele está? Leve-me até ele, exigiu Wednesday, ainda apontando sua foice para Natasha. Eu não sou uma inimiga, pensou Natasha, observando o estranho estado em que Wednesday se encontrava. Ela não a culpava, afinal, ela havia reagido da mesma forma quando achou que tinha visto Luke morrer. Enid, ainda em sua forma de lobisomem, tinha lágrimas nos olhos, mas seu corpo não estava mais tão tenso quanto antes. Sigam-me. Ele está perto, disse Natasha, virando-se. Mas antes de se mexer, olhou para os primos de Wednesday e para Lurch. Vocês protejam os corpos de Elliot e Gabrielle a todo custo, ordenou ela. Os primos assentiram seriamente, enquanto Lurch simplesmente bufou. Depois disso, Natasha guiou Wednesday e Enid até o lugar onde ela escondeu Luke e agora ele está descansando. Capítulo 227 Genética Perfeita. Natasha guiou Wednesday e Enid até a pequena loja onde ela havia escondido Luke. Atravessaram a porta dos fundos e entraram num quarto escuro e mal iluminado. Lá, em uma cama velha coberta com cobertores surrados, Luke descansava. Quarta-feira foi a primeira a correr para o seu lado. Sua respiração era superficial, seu rosto pálido, mas ele ainda respirava. Ao confirmar que ele estava vivo, seu corpo permitiu que ela expirasse. Um suspiro profundo, repleto de alívio, escapou de seus lábios. Sua mão tremeu por um momento antes de pousar no peito de Luke, sentindo leve, mas constante, subir e descer de sua respiração. Ele estava vivo. Wednesday não conseguiu evitar que uma lágrima caísse silenciosamente por sua bochecha. Ela não se permitiu soluçar, não deixou seu rosto se contorcer de tristeza. Mas a lágrima estava lá. Eu não choro, pensou Wednesday, mas não conseguiu conter mais algumas lágrimas. Ela havia feito uma promessa aos 6 anos de idade, quando seu escorpião de estimação morreu. Ela nunca mais choraria. Wednesday apertou os lábios com força, tentando conter as lágrimas antes que mais pudessem cair. Enid, agora de volta à sua forma humana, assistiu à cena com alívio e lágrimas nos olhos. Após se transformar, ficou sem roupas, pois elas foram destruídas durante sua transformação. Por sorte, ela encontrou um cobertor para se cobrir. Mesmo que Enid quisesse ir até Luke e tocá-lo, ela se conteve e observou de longe. Por mais que lhe doesse admitir, ela sabia qual era o seu lugar. Agora mais calma, Wednesday examinou o corpo de Luke mais de perto. O alívio foi rapidamente substituído por fúria e angústia. Suas roupas estavam encharcadas de sangue seco. Sua camisa esfarrapada revelava uma grande cicatriz que ia do pescoço até o tronco, um ferimento que deveria ter sido fatal. Como? Wednesday perguntou confusa enquanto sua mão gentilmente traçava a cicatriz, seus dedos manchados com o sangue de Gabrielle escorrendo pela borda áspera da pele curada. Aquela ferida. Enid murmurou, olhando para a marca no corpo de Luke. Deveria ser fatal. Wednesday terminou a frase e olhou para Natasha em busca de uma explicação. Aura Verde, respondeu Natasha, direta e objetiva. Os olhos de Wednesday e Enid se arregalaram em choque. O que isso queria dizer? Você está dizendo que Luke se curou com uma aura verde? Com a própria aura verde? Perguntou Enid gaguejando.
Sim, o que mais? Natasha respondeu antes de contar tudo, como ela viu Elliot cravar sua espada no pescoço de Luke, como ele caiu no chão, mal se agarrando à vida, apenas para reviver, salvá-la e matar Elliot. Wednesday ouviu com espanto, olhando para Luke repetidamente para ter certeza de que ele estava realmente ali. 4 auras. Isso é possível? Perguntou Enid quando Natasha terminou de explicar a ressurreição de Luke e sua luta com Elliot. Natasha deu de ombros, sem ter resposta para sua pergunta. Wednesday franziu a testa tentando entender tudo aquilo. O normal é herdar uma única aura dos pais, explicou Wednesday, com o tom de voz voltando à calma habitual. O médium sempre recebe a aura de um dos pais, seja do pai ou da mãe. Ela fez uma breve pausa antes de continuar. No entanto, existe a possibilidade de herdar ambas as auras. É raro, mas não inédito. Em uma única geração de médios pode haver múltiplos casos, como o de Verônica, Sabrina, Luke e eu. Ainda mais incomum e extremamente raro é o caso em que, além de herdar as auras de ambos os pais, alguém desperta a aura de um ancestral. 3 auras. Todas as grandes famílias médios tiveram indivíduos com 3 auras. São casos excepcionais, mas existiram, disse Wednesday, mais para si mesma do que para os outros. O que nunca foi documentado é a existência de alguém com 4, acrescentou ela, estreitando os olhos pensativa. Mas se é possível herdar a aura de ambos os pais e também a de um ancestral, então, em teoria, também deveria ser possível herdar a aura de um segundo ancestral. O que? Perguntou Enid, ainda tentando entender. Quando a terceira aura desperta, ela pode vir tanto da linhagem paterna quanto da materna. Mas se um médium consegue despertar uma terceira, o que o impediria de despertar também a aura da outra linhagem ancestral? O silêncio caiu sobre eles. A possibilidade de Luke ter sido o primeiro na história a manifestar 4 auras era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Os Poe são conhecidos por possuírem auras amarela e branca. Edgar Allan Poe era usuário de ambas. Luke herdou essas 2 auras, junto com a aura azul de sua mãe e da família Umbro, disse Wednesday, olhando para Enid e Natasha. Verônica. Natasha murmurou, lembrando-se da elegante garota de dupla aura da família Umbrio, prima de Luke. Exatamente. Ela tem uma aura azul e uma aura verde. Os Umbrios, em sua genealogia, têm uma tendência mais forte para esses 2 tipos de aura, explicou Wednesday. Isso é incrível, disse Enid, olhando para Luke como se ele fosse algum tipo de espécime genético monstruoso. Sim, em nosso continente não há registros de nenhum médium na história com 4 auras, pelo menos nenhum que eu conheça, e eu já li muito. Então, Luke será o primeiro a ser documentado, afirmou Wednesday. Mas não posso dizer o mesmo de outras regiões. A Europa e a Ásia têm linhagens psíquicas muito mais antigas que a nossa. Não seria surpreendente se no passado o médium tivesse alcançado o mesmo. Mas a probabilidade de isso acontecer deve ser inferior a 1%, acrescentou ela, e o silêncio mais uma vez preencheu a sala enquanto os 3 encaravam Luke. Certo, vamos parar de olhar para o Luke como se ele fosse algum tipo de espécime raro e voltar para casa em Shadizid. Este lugar vai estar lotado de normies em breve, disse Natasha, quebrando o silêncio. A destruição massiva em Sunnyvale logo atrairia muita atenção indesejada, e era melhor partir o mais rápido possível. Wednesday assentiu e levantou Luke em seus braços como uma princesa, suportando a dor dos ferimentos sem fazer barulho. Você está muito machucado, mais pálido que o normal. Deixe-me carregá-lo, disse Natasha, notando a palidez de Wednesday e o grande ferimento em seu lado esquerdo, ainda pingando sangue. Não, eu cuido disso, respondeu Wednesday em tom irrefutável antes de começar a caminhar em direção à saída. Garota teimosa, pensou Natasha, balançando a cabeça antes de segui-la. Enid seguiu-a silenciosamente. Natasha foi buscar as evidências que tanto lutaram para encontrar e proteger, enquanto Wednesday, Enid e os outros seguiram em direção a Shadizid. Os primos de Lurch e Wednesday cuidaram de transportar os corpos dos irmãos Selman, incluindo a cabeça de Elliot, é claro. Felizmente era noite, o que lhes permitiu atravessar as sombras sem serem detectados. Assim que chegaram à casa, guardaram os corpos no porão. Deveríamos pegar gelo? Sabe, para a cabeça para o corpo não apodrecer? Perguntou Simon com um olhar estranho, jogando o corpo de Gabriel num canto. Não sei. Os tios chegarão em breve. Vamos deixá-los como estão por enquanto e deixá-los decidir, disse Nick, sem vontade de tocar nos cadáveres de 2 médios importantíssimos. Poucos minutos depois, Natasha chegou à casa após fazer um desvio para recuperar as evidências. Wednesday deitou Luke na cama de casal que eles compartilhavam desde que chegaram em Shadizid e começaram a morar lá. Sem perder tempo, ela tirou o suéter preto e branco, agora encharcado de sangue, e sentou-se em uma cadeira ao lado da cama. Pegou uma agulha e linha preta de um pequeno kit de costura e começou a costurar o ferimento profundo em seu flanco com a precisão fria de um cirurgião. Natasha, que acabará de entrar na sala, olhou para ela com leve surpresa. Você também consegue fazer isso? Perguntou. Sim, eu aprendi caso precise fazer isso por Luke, já que ele é muito imprudente em brigas, respondeu Wednesday sem tirar os olhos do ferimento, enfiando a agulha com firmeza. Nunca pensei que acabaria usando isso em mim mesma. E agora ele nem precisa mais, porque ele tem uma aura verde, acrescentou ela, olhando para Luke com uma expressão estranha. Enid sentou-se no sofá da sala, completamente exausta. Sentia que poderia adormecer a qualquer momento, mas se obrigou a permanecer acordada.
Felizmente, graças à sua regeneração licantrópica, contanto que permanecesse imóvel e evitasse esforço, ela se curaria gradualmente. É claro que receber tratamento adequado aceleraria o processo, mas ela não sabia como fazer isso sozinha. Parece que o Luke lhe prestou os primeiros socorros, comentou Wednesday, examinando o estado de Natasha. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue seco, mas não havia um único ferimento ou hematoma. Então eu poderia atacar Gabriel e ter uma chance de matá-lo, disse Natasha. Embora você não tenha feito muita coisa. Enid e eu matamos, declarou Wednesday, encarando Natasha sem piscar. As sobrancelhas de Natasha se contraíram, mas ela não disse nada. Ela havia conseguido ferir Gabriel, mas não tivera a chance de continuar atacando-o. As duas garotas se jogaram nele como loucas. Um silêncio pesado se instalou entre eles até que Wednesday falou novamente em seu tom seco e direto de sempre. Vá chamar meus primos. Natasha estreitou os olhos e apertou os lábios. Ela não era criada deles, mas também queria falar com os primos de Wednesday, pois provavelmente tinham informações úteis. Ela não respondeu, apenas se virou e saiu do quarto para encontrá-los. Capítulo 228 Conversa entre Wednesday e Enid. Pouco depois, Natasha retornou com Simon e Nick. Assim que entraram na sala, os primos de Wednesday congelaram ao vê-la. Wednesday estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, concentrada em costurar o ferimento na lateral do corpo. Seu suéter preto e branco, coberto de sangue e cortes, estava dobrado sobre a mesa, deixando-a apenas com um sutiã preto enquanto trabalhava na pele com agulha e linha. Simon e Nick imediatamente desviaram o olhar. Não vimos nada, disse Simon, levantando as mãos em sinal de inocência. Exatamente nada mesmo, Nick acrescentou rapidamente. Não queremos que o Luke nos mate quando acordar. Wednesday revirou os olhos. Luke está inconsciente. E mesmo se estivesse acordado, duvido que a primeira coisa que ele faria seria te atacar por algo tão insignificante, disse ela em seu tom indiferente de sempre. Mesmo assim, ela terminou o último ponto, mordeu a linha para cortá-la e se levantou. Foi até o guarda-roupa, pegou uma peça de roupa limpa e a vestiu. Feliz agora? Perguntou Wednesday, erguendo uma sobrancelha enquanto ajeitava suas roupas e se sentava novamente ao lado de Luke. Completamente, respondeu Simon, ainda evitando olhar diretamente para ela. Ótimo. Agora que você superou sua crise de modéstia, vamos conversar, disse Wednesday, cruzando os braços. Onde estão meu pai e meus tios? Ela perguntou. Eram eles que deveriam estar ali ajudando. Os verdadeiros reforços, sem ofender os primos dela e o Lurch, mas essa era a realidade. Seu pai e o tio Fester foram interceptados por duas figuras encapuzadas. Eles seriam realmente poderosos se conseguissem deter aqueles dois, respondeu Nick seriamente. E meu pai? Você o conhece, ele estava em casa, atolado em papelada, provavelmente dormindo ou algo assim. Figuras encapuzadas, repetiu Wednesday, já tendo uma ideia de quem poderiam ser. Sim, seu pai riu enquanto os chamava de velhos demoníacos, e conseguiu criar uma abertura para que pudéssemos escapar e vir aqui para ajudar. Simon assentiu. Um deles era Corcunda. Quantos anos você acha que ele tem? Droga, o médium que ultrapassou a barreira dos 150 anos, disse Nick, coçando o queixo. Graças aos poderes demoníacos, murmurou Wednesday, olhando feio para sua prima. Eu sei, só estou dizendo, disse Nick dando de ombros, um dos poucos que não temeu o tom frio e o olhar penetrante de Wednesday. Não pode ser Edward, disse Natasha, e Wednesday assentiu. Edward era o chefe final. Aquele que começou tudo e assassinou Edgar Allan Poe. Um médium que devia ter mais de 220 anos. Quem é esse? Pensou Enid, perdendo o foco da conversa. Deve ser um dos avós de Elliot, aqueles que foram dados como mortos, mas na verdade estão vivos com poderes demoníacos, disse Wednesday, e todos concordaram. Exceto Enid, que não estava familiarizada com as forças da família Selman. Considerando a força do tio Fester e do tio Gomes, não vai demorar muito para eles chegarem aqui, comentou Nick, e seu irmão não pôde deixar de concordar. Seus dois tios eram verdadeiros monstros, imensamente poderosos e amantes de lutas até a morte. Ele não conseguia imaginá-los perdendo para aqueles dois velhos da família Selman, por mais antigos ou poderosos que fossem. Não devemos subestimar esses anciões com poderes demoníacos, mas concordo com você. Eles estão nas sombras há muito tempo e duvido que consigam acompanhar meu pai e o tio Fester, disse Wednesday. Nick assentiu e bocejou ao mesmo tempo. Já passava das 3 da manhã e ele estava exausto depois de correr a toda velocidade e lutar contra Gabriel Selman. Depois que Natasha disse que podiam dormir no quarto de hóspedes, eles foram embora. Ela também foi para a cama depois de lançar um último olhar para Luke. Wednesday e Enid ficaram sozinhas no quarto com Luke, que parecia estar dormindo pacificamente como um anjo. Wednesday, que encarava Luke intensamente, desviou o olhar para Enid, que a encarou. O quarto estava em silêncio, apenas o som suave e rítmico da respiração de Luke quebrando o silêncio. Eu vi sua morte em uma visão, disse Wednesday com sua voz monótona e gélida. O que você quer dizer? Perguntou Enid, buscando mais detalhes. Ela estava ciente da aura violeta de Wednesday. Quando lutamos juntos contra os demônios menores na mansão Petropolus, nos tocamos, e eu tive uma visão de você morrendo aqui, em Sunnyvale, explicou Wednesday. Milímetro. Então, você me disse para vir aqui só para que aquela visão se realizasse e eu morresse, certo? Disse Enid, erguendo uma sobrancelha, sem desviar o olhar dela.
Wednesday assentiu sem piscar, sem nenhum traço de arrependimento no rosto. Enid soltou uma risada curta, quase amarga. Essa é a coisa mais Wednesday Adandas que eu já ouvi, disse ela com um leve sorriso, balançando a cabeça. A expressão de Wednesday permaneceu impassível, mas ela não esperava aquela resposta. Você não está bravo? Perguntou Wednesday, curioso. Não. O que? Você esperava que eu surtasse? Eu sei como você é, Wednesday. Não me surpreende que você tenha tentado se livrar de mim assim. Sua resposta deixou Wednesday em silêncio por um momento. Além disso, eu entendo. Se alguém estivesse atrás do Luke e eu fosse a namorada dele, eu teria feito o mesmo, acrescentou Enid antes que Wednesday pudesse dizer qualquer coisa. Wednesday inclinou a cabeça levemente, observando-a mais atentamente. Esse não era o tipo de resposta que a maioria das pessoas daria. A obsessão de Enid por Luke era admirável. Wednesday não pôde deixar de pensar, embora ela nunca dissesse isso em voz alta. Então, você está dizendo que no fundo não me odeia por isso? Perguntou Wednesday. Eu não te odeio. Mas outra pessoa pode odiar, disse Enid com um sorriso fraco, raramente visto em seu rosto. Parecia frio e calculista. Luke. Wednesday levantou uma sobrancelha. Sim, respondeu Enid, com o sorriso desaparecendo. Seu tom ficou mais sério, quase calculista. Você sabe que Luke consegue matar sem pensar duas vezes se vir alguém como inimigo, por mais insignificante que seja. Mas nesta mesma noite, ele escolheu não matar duas pessoas por minha causa. Você tem que admitir que em algum lugar na mente dele eu ainda tenho um lugar nele, disse Enid sorrindo, embora o sorriso não alcançasse seus olhos. Quarta-feira não respondeu imediatamente. Se ele descobrir o que você fez, se ele descobrir que você planejou me mandar para a morte, como você acha que ele vai reagir? Continuou Enid. Você acha que ele vai simplesmente ignorar isso, como parte do seu charme gótico? Ou você acha que pela primeira vez vai haver uma verdadeira ruptura no que quer que seja que você tenha com ele? Pela primeira vez, Wednesday viu algo em Enid que nunca havia notado antes. Algo calculista. Algo frio. Wednesday não se surpreendeu facilmente, mas dessa vez ela se surpreendeu. Eu não esperava isso de você, admitiu Wednesday. Ela não esperava tamanha ameaça de Enid. Aprendi algo depois de estar com Luke, e depois de ser sua colega de quarto, disse Enid com um sorriso fraco, mas não havia calor em sua voz. Wednesday inclinou a cabeça com interesse. Faça o que quiser. Se quiser, avise-o quando ele acordar, disse Wednesday, imperturbável. Quando ela contou a Enid sobre a visão, ela, é claro, já havia considerado esse resultado, embora não tivesse previsto que Enid ameaçaria daquele jeito. Ela também ficou surpresa por Enid ter conseguido impedir Luke de matar duas pessoas. Provavelmente, ela se referia aos vampiros mestiços, aqueles que haviam sido seus companheiros em Shadizid. Não vou, disse Enid, retornando ao seu tom normal. Por quê? Perguntou Wednesday, estreitando os olhos. Qual é o sentido? No fim, você me salvou, e Luke vai entender isso. Mas eu preciso perguntar. Por que você decidiu me salvar no fim? Perguntou Enid. Ela se lembrou do único momento em que poderia ter morrido, quando a espada de fogo e vento de Gabriel estava prestes a perfurá-la, e ela não tinha como desviar, pois estava no ar. Porque você ainda era útil para mim, respondeu Wednesday simplesmente. Útil? Acho que não, respondeu Enid sem rodeios. Wednesday não reagiu, mantendo a expressão indiferente. Mas Enid não parou por aí. Você poderia ter matado Gabriel naquele momento. Ele estava completamente focado em mim. No mínimo, você poderia tê-lo ferido gravemente. Se tivesse feito isso, mesmo que não o matasse, teria uma chance real de se sair bem em uma luta corpo a corpo até seus primos e seu mordomo chegarem para te ajudar, disse Enid, confiante. Wednesday não disse nada, e isso só fez Enid duvidar ainda mais dela, duvidar de sua escolha de salvá-la. Você não me salvou porque eu era útil. Você me salvou porque hesitou um breve momento de compaixão. Uau! Quem diria, disse Enid em tom de surpresa. Wednesday a encarou, o olhar vazio e sombrio de sempre. Mas, no fundo, ela sabia que Enid estava certa. Ela nunca admitiria isso, é claro. Você tem uma imaginação interessante, disse Wednesday finalmente, com o tom seco e o rosto inexpressivo. Enid não insistiu mais. Ela sabia que com a personalidade de Wednesday, era impossível admitir tal coisa. O silêncio se instalou na sala. Luke permaneceu imóvel, inconsciente, um anjo adormecido, alheio à conversa que se desenrolava ao seu lado. E agora, o que você vai fazer? Perguntou Wednesday, quebrando o silêncio. Ela queria saber se Enid continuaria perseguindo Luke ou o que diabos ela planejava fazer. Não conseguia decifrá-la tão facilmente quanto antes. Não vou mais persegui-lo, respondeu Enid, suspirando com uma expressão sombria pela primeira vez. Wednesday olhou para ela novamente, dessa vez com um brilho de curiosidade em sua expressão. Por quê? Porque eu vi como ele olhou para mim quando nos reencontramos. Como ele manteve distância. E mesmo sabendo que ainda tem um lugar no coração dele, Luke já tomou sua decisão. E essa decisão é você, respondeu Enid, abaixando o olhar. Mesmo que doesse admitir, era verdade. Outra decisão que eu não esperava dela, pensou Wednesday, surpresa mais uma vez, embora seu rosto não demonstrasse isso. Entendo, disse Wednesday com um aceno de cabeça. Mas se você permitir, continuarei ajudando na guerra. Você sempre diz que sou útil, isso te incomoda? Perguntou Enid com um sorriso fraco. Você lutaria por alguém que não pode mais ter. Isso não é muito lógico, disse Wednesday, estreitando os olhos. Eu sei.
Mesmo que eu não vá atrás dele, ele ainda é importante para mim, e eu quero ajudá-lo. Mas isso não significa que vou falar com ele ou ficar ao seu lado. Não se preocupe, disse Enid. Tudo bem, concordou Wednesday. Eu te digo o que fazer para ajudar. Você não vai falar com o Luke diretamente. Enid era uma grande aliada e um trunfo para a guerra. Ela havia conseguido lutar, ainda que em um duelo de 2 contra 1, contra Gabriel Selman, um poderoso médium. Sua força só aumentaria, especialmente depois daquela batalha. Tudo bem. Agora, se não se importa, vou dormir um pouco, e depois vou embora antes que minha mãe chegue, disse Enid com um suspiro. Ela havia fugido de casa e estava ausente de Nevermore há um mês. Você não vai esperar para falar com o Luke? Perguntou Wednesday, inclinando a cabeça levemente. Enid balançou a cabeça. Sua expressão permaneceu neutra, mas havia algo em seu olhar, uma mistura de resignação e determinação. Não desta vez. E com essas palavras, ela se virou e saiu da sala sem olhar para trás. Depois que Enid foi embora, Wednesday apagou as luzes e deitou-se ao lado de Luke, enrolando-se perto dele. Capítulo 229. Passado como colegas de quarto. Por volta das 7 da manhã, a tranquilidade da casa foi quebrada pela chegada estrondosa de Gomes e Fester Adandans. A porta se abriu de repente, como se dobradiças não passassem de uma formalidade, e as vozes estrondosas dos irmãos preencheram o espaço. Foi uma luta e tanto, irmão, exclamou Gomes com sua risada estrondosa característica, levando as mãos à barriga com entusiasmo. O terno que ele sempre usava estava em mau estado, cortado, amassado e coberto de sujeira. Sim. Fazia tempo que eu não sentia tanta adrenalina, concordou Fester, esfregando as mãos com uma energia quase elétrica. Aquele cara quase arrancou minha orelha, você viu? Ah, e você ainda conseguiu morder a mão dele. Que engenhoso, disse Gomes com um sorriso largo, lembrando-se de como seu irmão havia arrancado 2 dedos enrugados com uma mordida. Da escada surgiu uma figura. Era Wednesday, descendo com passo firme, a expressão de eterno desdém intacta, e mais intensa do que o habitual. Seu olhar era gélido, irritado. Calha a boca, ordenou Wednesday friamente com um tom baixo, mas afiado como uma lâmina. Luke está dormindo. Embora Luke permanecesse inconsciente, ela não queria que as vozes irritantes de seu pai e tio penetrassem em seu subconsciente e o incomodassem de alguma forma. Gomes olhou para a escada ao ouvir a voz da filha e, longe de baixar o volume, soltou outra risada alta. Quanto tempo, minha pequena víbora! Parece que você teve uma batalha emocionante! Exclamou Gomes com orgulho, abrindo os braços como se esperasse um abraço, que claro, nunca veio. Fester, com seu habitual entusiasmo quase maníaco, cumprimentou-a com um gesto animado. Quarta-feira. Tão sombrio como sempre. Que alegria te ver! Mas Wednesday não respondeu imediatamente. Ela estreitou os olhos para eles. Seu humor estava pior do que o normal. Não só por causa da confusão desnecessária tão cedo, mas porque a tinham acordado. Pior ainda, eles a tiraram do sono ao lado de Luke. Depois de quase perdê-lo, ela esperava ter pelo menos algumas horas ao seu lado. Apenas mais algumas horas no silêncio da madrugada, sentindo sua respiração. Você está atrasado. A batalha contra Elliot e Gabriel Selman acabou. Os 2 estão mortos. Os corpos estão no porão, disparou Wednesday, com a voz desprovida de emoção. Gomes e Fester ficaram em silêncio por um breve momento ao ouvir as palavras de quarta-feira. Elliot e Gabriel Selman. Aparentemente os mais fortes da família Selman. Da mesma geração que eles. Rivais durante os tempos de escola e mais tarde, aliados ocasionais no caos do mundo marginalizado. Gomes pescou, Fester inclinou a cabeça. Eles se entreolharam, processando a notícia com uma seriedade incomum para eles. E então, como se um fio invisível tivesse se rompido, ambos caíram na gargalhada. Você ouviu isso, irmão? A nova geração já está enterrando a antiga, disse Gomes, coçando o bigode. É assim que tem que ser, disse Fester, dando um tapa forte nas costas de Gomes. Lembro-me da nossa adolescência, quando enfrentávamos aqueles 2. Nevermore contra a Academia de Artes das Trevas, disse Gomes com um olhar nostálgico. Irmão, eu não fui para Nevermore, lembra? Disse Fester com um sorriso torto. Ah, é mesmo. Eu estava com o John na época. A mamãe te mandou para... Como era o nome? Centro Ravenshad para jovens com comportamentos extremos? Sim, aqueles eram os dias. Fiz grandes amigos lá. Ao contrário da Nevermore ou da outra academia, eles nos ensinaram a canalizar nossa energia destrutiva para algo produtivo, disse Fester, soltando uma risada gutural. Uma educação frouxa, disse Gomes, rindo por algum motivo desconhecido para Wednesday. Vou dizer uma última vez. Falem mais baixo. Luke está dormindo, disse Wednesday, perdendo a pouca paciência que lhe restava. A nossa nostalgia te incomoda tanto assim? Ou, te incomoda que tenhamos interrompido seu descanso com a sua amada? Perguntou Gomes com um sorriso travesso, olhando para a filha. Os olhos de Wednesday se estreitaram perigosamente. Se você continuar gritando e rindo desse jeito, os próximos corpos no porão serão seus. É verdade que estamos um pouco eufóricos com a nossa briga, disse Gomes, tossindo e baixando o tom de voz para o normal. Fester não disse nada, apenas riu baixinho enquanto esfregava as mãos e olhava para Wednesday. Ele nunca imaginou o dia em que sua sobrinha encontraria o amor, pensou que ela seria solitária como ele. Mas não era o caso. E claro, ele estava feliz por ela.
Ele realmente gostava daquele menino Paul. Graças a Luke, Fester estava se divertindo muito desde o início da guerra. Ele enfrentou Dolores Selman e a matou, e agora lutava contra 2 médios demoníacos idosos. Fazia muito tempo que ele não se divertia tanto. Naquele momento, Enid apareceu descendo as escadas. Depois de dormir as horas necessárias para se recuperar, finalmente chegou a hora de ir embora. Ela encontrou Wednesday, Gomes e Fester no saguão da casa. Ela reconheceu Gomes. Ela o tinha visto no evento Nevermore durante o fim de semana dos pais do ano passado. Quanto a Fester, ela não conhecia pessoalmente, mas sabia que era ele pela cabeça calva, pela expressão maníaca e pela pele pálida. Wednesday lhe falará sobre ele durante o tempo em que dividiram o quarto. Enid se aproximou deles e os cumprimentou educadamente. Eles retribuíram a saudação com o entusiasmo de sempre, sem ter ideia do passado complicado que Enid tinha com Wednesday e Luke. Os olhos de Enid se voltaram para o bolso de Fester. Ali repousava uma pequena mão cheia de cicatrizes. Coisa! Exclamou Enid calorosamente, reconhecendo-a. Sua voz se encheu de calor ao ver a mão depois de tanto tempo. Durante os dias em que dividiu o quarto com Wednesday, Enid formou uma amizade estranha, porém forte e com fim. Havia algo genuíno na conexão entre eles, uma espécie de vínculo tácito que ela jamais imaginaria encontrar. Apesar do cansaço causado pela jornada e pela luta, a coisa saltou do bolso de Fester e correu em direção a Enid. Com um gesto enérgico, cumprimentou-a com entusiasmo, provocando uma risada suave de Enid. Quarta-feira observou a interação entre Enid e Coisa com um rosto inexpressivo. Ah, é raro Coisa gostar de alguém de fora da família, comentou Fester, observando a cena com um misto de surpresa e divertimento. O Coisa sempre fora um sujeito reservado e tímido, então vê-lo agir daquela forma era incomum. É bom que ele esteja se conectando com mais pessoas, disse Gomes, soltando uma risada baixa e olhando para Finn como se fosse seu próprio filho fazendo amigos. Enid se despediu de Fester, Gomes e Coisa, embora explicar a Coisa que ela precisava ir embora tenha sido a parte mais difícil. Ela já estaria em apuros com a família, mas quanto mais tarde voltasse, pior seria. Então ela olhou para Wednesday e sussurrou baixinho. Ontem você quebrou a promessa de não chorar, não é? Mesmo que tenham sido só algumas lágrimas, não sei quantas são necessárias para quebrar uma promessa, disse Enid com um sorriso que não pretendia ser cruel, apenas brincalhão, como se tentasse tirá-la da sua zona de conforto. Wednesday olhou para ela sem mudar a expressão, mas algo em seus olhos demonstrava um lampejo de surpresa. Ela não estava acostumada com esse tipo de provocação de Enid. A lembrança daquela conversa voltou com força à mente de Wednesday. Naquela noite, no início de sua breve amizade em Nevermore. Naquela noite na varanda do dormitório que dividiam, Enid, com uma estranha mistura de tristeza e frustração, contou a ela sobre uma de suas preocupações mais urgentes na época. Ela precisava ficar mais forte para cumprir uma promessa que havia feito a alguém. Mas apesar de fazer parte de uma das linhagens de lobisomens mais poderosas, ela estava presa em seu treinamento e não conseguia ver nenhum progresso visível. Então, com lágrimas nos olhos, ela perguntou se Wednesday já tinha chorado por alguma coisa, qualquer coisa. Seu eu do passado hesitou por um momento, sem saber se deveria compartilhar uma das experiências mais pessoais e privadas de sua vida. Mas algo em Enid a fez sentir que podia confiar nela. Então ela lhe contou sobre a dor de sua infância. Quando tinha 6 anos, um grupo de crianças marginalizadas da sua idade, durante uma reunião de marginalizados da alta sociedade, a forçou a assistir enquanto matavam seu animal de estimação, Nero, o escorpião que havia sido seu companheiro. Aquele grupo de crianças arrancou seus membros um por um e, finalmente, o esmagou com seus sapatos, pisoteando-o. Desamparada, ela não podia fazer nada além de assistir. Naquela mesma noite, ela o enterrou na neve, com lágrimas nos olhos. Mas naquele momento de profunda dor, ela fez uma promessa a si mesma: nunca mais choraria. Ela não deixaria a dor dominá-la, porque chorar não mudaria nada. Ela contou isso a Enid naquela noite. Não sabia por quê. Talvez compartilhar aquela ferida pela primeira vez com alguém lhe trouxesse algum tipo de alívio. Sim, eu quebrei minha promessa ontem quando vi Luke. Mesmo que tenham sido apenas algumas lágrimas, disse Wednesday após um momento de silêncio. A palavra apenas saiu de seus lábios como se ela estivesse tentando minimizá-la, fazê-la parecer menos importante do que realmente era. Mesmo assim, ela não conseguia evitar que seus pensamentos voltassem para Luke, como se sentirá ao vê-lo, depois de acreditar que ele havia morrido. Chorar não é ruim. Todos nós precisamos chorar de vez em quando. Isso não nos torna fracos, disse Enid dando de ombros sem fazer alarde, só estava brincando um pouco com Wednesday. Será que Luke já chorou? Enid murmurou alto o suficiente para Wednesday ouvir. Bem, adeus. Fiquem ligados, vocês conhecem o site do meu blog. Podem entrar em contato comigo por lá, disse Enid, despedindo-se e saindo da mansão. Se ela quisesse ajudar na guerra, precisava de alguém que lhe dissesse o que fazer, contra quem lutar, quando e onde. Wednesday observou Enid sair de casa, com a mente cheia de pensamentos. Capítulo 230 Luke acorda. 3 dias se passaram desde a devastadora batalha em Sunny Valley e arredores. O número de normies mortos ultrapassou 1.500, um número que não foi apenas uma tragédia para uma cidade de apenas 10.000 habitantes, mas também um desastre para todo o país.
As mortes dos normies foram causadas pelo fogo cruzado entre Luke e Elliot. Além disso, Elliot alvejou civis deliberadamente, matando vários intencionalmente enquanto Luke não conseguia mais detê-lo. Além disso, os danos materiais na cidade somaram milhões de dólares, com ruas destruídas, prédios arrasados e uma infraestrutura que levaria anos para ser reconstruída. Luke ainda estava acamado, embora não tivesse mais ferimentos visíveis. Quando foi reanimado, sua aura verde curou o ferimento mortal causado por Elliot, mas não todos os outros ferimentos que ele havia acumulado durante a batalha. Agora, com o passar dos dias, seu corpo se curou sozinho, e graças aos cuidados de Wednesday, ele estava quase novo em folha. Uma reunião estava acontecendo no quarto de Luke. Estavam presentes Wednesday, Gomes, Fester, Natasha, Lurch, Finn, Nick, Simon e Octavius, o pai dos gêmeos e tio de segundo grau de Wednesday. Octavius é descendente de um dos 3 principais ramos da família Dandans. O ancestral fundador da família Dandas teve 3 filhos, cada um representando um ramo principal da família. Gomes e Fester são descendentes de Abraham Dandas, o mais velho dos 3 filhos do ancestral fundador. Em termos de hierarquia, isso lhes daria mais poder, embora, na verdade, os Adandans não se importem muito com isso. Então vem o irmão mais novo de Abraham, Alaric, de quem Octavius descende. E por fim o mais novo dos 3 irmãos, Donovan. De sua linhagem vem ITT, que está ausente por não ser fã desse tipo de assunto. O julgamento será na próxima segunda-feira. Em 3 dias, disse Octavius com um tom de voz lento, mas a expressão mais séria do que o normal. De todos os adultos da família Dandans, ele é o mais responsável e leva as coisas a sério. Ele está sempre no comando das políticas, da papelada e de tudo mais da família. É por isso que ele sempre tem olheiras e um rosto que parece a um passo do suicídio. Excesso de trabalho. O que acontece se Luke não estiver presente? Perguntou Natasha. Ninguém sabe exatamente quanto tempo ele permanecerá inconsciente. Da última vez foram 2 dias, mas ele não precisou despertar uma 4ª aura só para sobreviver. Não importa. Realizar o julgamento o mais rápido possível é crucial. Temos provas sólidas e abundantes para encurralar os Selmans. Ele não precisa testemunhar, respondeu Octavius, passando a mão pelos cabelos. A família Dandas estava agora totalmente envolvida no antigo rancor entre os Poe e os Selman. Além disso, agora mais do que nunca, todos acreditavam que os Selman estavam envolvidos em casos demoníacos. Isso não é bom para a sociedade marginalizada. As evidências que possuíam eram substanciais e significativas. Elliot e o livro de Soiga encontrados em seu cadáver. Eles poderiam relacionar isso ao momento em que Luke e Wednesday mataram Crackstone. Pouco antes de poderem recuperar o livro demoníaco, foram interceptados por Dolores e o livro desapareceu. Seria revelado publicamente no julgamento que Crackstone obteve seus poderes por meio de um dos 6 grandes livros demoníacos. Essa informação não era do conhecimento do público em geral na comunidade marginalizada, mas era a hora de a verdade vir à tona, colocando os Selmans em uma posição crítica. Havia também as evidências reunidas por Sophie e John Paul, os pais de Luke. Os documentos que Octavius lera ajudariam, embora não fossem suficientes para provar com 100% de certeza que os Selman eram culpados ou faziam pactos com demônios. No entanto, tudo dependia do extrato de memória feito por Sophie Paul. Segundo a carta que ela deixou, essa era a prova mais importante, aquela que colocaria o Selman em xeque-mate. Junto com certos eventos envolvendo Luke, como o ataque de demônios menores na mansão Petropoulos, a aparição convenientemente cronometrada de Dolores Selman em Nevermore na mesma noite em que Luke e Wednesday ressuscitaram Crackstone, a lua de sangue em Nevermore e as poderosas figuras encapuzadas que lutaram contra Gomes e Fester, Octavius tinha quase certeza de que eles venceriam, e isso marcaria a queda da grande família psíquica, pelo menos uma queda de nome. Se eles realmente tivessem vários membros demoníacos que deveriam estar mortos, seu poder não deveria ser subestimado, eles não cairiam sem lutar. Eles não têm um médium que consegue extrair memórias? Perguntou Natasha, sugerindo a ideia de extrair da mente de Luke o momento em que ele matou Elliot, para provar ao tribunal que o cadáver permanecerá intocado desde o momento da morte. Assim, saberiam que o livro de Soiga não estava plantado nele. Não precisa. Gomes é o chefe do departamento de extermínio de demônios, ninguém vai pensar que ele plantou um dos 6 livros demoníacos no cadáver de Elliot para incriminá-lo. Além disso, é melhor não dizer que Luke matou Elliot, respondeu Octavius, olhando para Natasha. Vamos mentir para o tribunal? Perguntou Natasha. Isso não era exatamente aconselhável. Sim, não queremos que todos saibam que Luke matou Elliot, porque isso significaria que descobririam que ele despertou uma 4ª aura. É melhor que pensem que Gomes e Fester chegaram bem a tempo de acabar com Elliot. De qualquer forma, as 2 pessoas com quem lutaram estão oficialmente mortas, então não podem testemunhar contra nós, explicou Octavius. Por outro lado, ele acreditava que revelar que Luke havia despertado uma 4ª aura causaria um grande rebuliço, o que não seria bom para o julgamento. Eles poderiam acusar Luke de fazer acordos com demônios para ganhar tantas auras, ou alguma outra bobagem que era melhor evitar. E além disso, dessa forma, os inimigos restantes subestimariam a força de Luke. Quando ele acordar e começar a treinar sua nova aura, ele estará em outro nível. Natasha assentiu, entendendo o raciocínio dele. Era verdade que o público teria dificuldade em acreditar que um médium pudesse ter 4 auras naturalmente. E o julgamento envolvendo questões demoníacas não ajudava.
o julgamento já estava marcado. Ao contrário do sistema judiciário dos normis, onde os processos podiam se arrastar por anos devido à burocracia e a questões técnicas jurídicas, a sociedade marginalizada tinha uma abordagem muito mais direta e pragmática. Quando crimes envolvendo pactos demoníacos estavam em questão, o conselho intervinha com firmeza, emitindo julgamentos rápidos e contundentes. Não havia espaço para debates prolongados ou apelações intermináveis. Se as evidências fossem claras, o veredito era proferido sem demora. Neste caso, o peso das acusações e o prestígio da família Dundas aceleraram ainda mais o processo. Uma das famílias psíquicas mais influentes estava apresentando acusações pelo uso de magia demoníaca, e o conselho não podia se dar ao luxo de ignorar isso. O fato de Gomes ser chefe do Departamento de Extermínio de Demônios ajudou muito. A corrupção dos Selmans e seus laços com forças proibidas representavam uma ameaça a toda a sociedade marginalizada. Assim, em poucos dias, o julgamento aconteceria, colocando a poderosa família Selman no banco dos réus. Caso fosse considerada culpada, a punição não seria uma simples sentença, mas a sentença poderia ser a execução total da família. Demônios são considerados inimigos absolutos, criaturas cujo único propósito é a destruição, o caos e a devoração de almas, tanto de normais quanto de párias. Eles não são uma ameaça apenas para um grupo, mas para a própria existência de toda a humanidade. Um demônio maior pode aparecer no plano terrestre quando quiser, causar uma destruição colossal e retornar à sua dimensão antes que alguém possa responder. Se o julgamento provasse que os Selmans haviam feito pactos com livros demoníacos superiores, eles seriam considerados traidores de sua própria espécie. Nesse caso, a única sentença possível seria o extermínio da família e o expurgo de todos os membros, sem exceção. Sem prisão, sem exílio, sem segundas chances. 2 dias antes do julgamento, com Luke ainda inconsciente, todos se mudaram para a mansão Dundas, casa de Wednesday. Luke, embora não soubesse, estava sob a proteção de uma escolta muito poderosa. Até o próprio Edward Selman teria pensado 2 vezes antes de atacá-lo naquele momento. E assim, uma semana se passou. Os olhos de Luke se abriram lentamente e sua visão ficou embaçada no início, mas se ajustou com dificuldade depois de ficar inconsciente por vários dias. A primeira coisa que ele notou foi a escuridão do quarto, interrompida apenas pelo brilho pálido da lua cheia que entrava pela grande janela. As cortinas escuras estavam abertas, permitindo que a luz prateada banhasse o quarto com um brilho fantasmagórico, projetando longas sombras nas paredes. Finalmente acordei, pensou Luke. Seu corpo parecia pesado, como se ainda estivesse preso em um sono profundo. Ao tentar mover um braço, percebeu um peso nele e virou a cabeça. Ali, descansando em seu peito, estava a quarta-feira. Seu rosto inexpressivo, como uma máscara de porcelana imutável, o encarava intensamente. Suas 2 órbitas escuras o perfuravam com intensidade, como se ela o observasse em silêncio por horas. Quase me caguei, pensou Luke, engolindo em seco enquanto encarava Wednesday. Ele esperava ter um déjà vu, como da última vez em que estivera inconsciente, mas desta vez Wednesday não estava dormindo. Por sorte, sua namorada era muito bonita. Mesmo na penumbra, mesmo com sua expressão impassível, Wednesday era linda. Seus cabelos negros emolduravam seu rosto como uma cascata de sombras, e o luar lhe dava um brilho quase místico. Ela parecia uma boneca de porcelana viva, perfeita. Luke sentiu a garganta seca e a voz rouca enquanto tentava falar pela primeira vez em dias. Ei, há quanto tempo? Antes que ele pudesse terminar a frase, Wednesday o interrompeu. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo longo e profundo, sem pressa, mas firme. Seus lábios frios contrastavam com o calor que começava a se espalhar pelo corpo de Luke. Sem hesitar, ele retribuiu o beijo com a mesma intensidade. Depois de vários longos segundos, Wednesday se afastou de Luke, abrindo os olhos, mas mantendo o olhar fixo nele. Luke, ainda sentindo o formigamento do beijo nos lábios, deu um leve sorriso. Ele estava prestes a fazer um comentário provocativo para quebrar a tensão, talvez algo como, sentiu muita falta de mim? Ou nossa, que recepção! Você quase me fez desmaiar de novo, mas mais uma vez, Wednesday o interrompeu. Ela disse 2 palavras. Eu te amo. Não havia hesitação na voz de Wednesday. Não era uma confissão impulsiva ou um sussurro tímido. Era um fato. Luke piscou, sentindo o coração que acabava de voltar ao ritmo normal pular uma batida. Ele não esperava por aquilo. E pela primeira vez em muito tempo, ele ficou sem palavras. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.